Sejam muito bem-vindos, aqui, libertos e libertas. Primeiro episódio do nosso canal Perguntas Sem Respostas. Para ser mais específico, o primeiro episódio do Libertos Cast, o nosso podcast semanal. E hoje, para trazer aqui no Libertos Cast, eu tô trazendo uma figura que é um grande amigo e um grande profissional que me inspira muito com as reflexões dele, é um grande pensador. Eu digo com toda certeza isso. E pessoal, qual é a proposta do Libertos Cast, né? Dentro do Perguntas Sem Respostas. O Perguntas Sem Respostas, o nome já diz. Nós queremos aqui fazer uma provocação. Dentro desse canal nós queremos provocar, estimular você aí do outro lado a pensar, a olhar para dentro, a se questionar a respeito da vida, a respeito da sua mente, como você funciona, se você está funcionando num modo automático, seguindo um padrão social, ou se você realmente está tendo escolha, decidindo e está exercendo todo o poder de consciência. Então aqui no Perguntas Sem Respostas nós temos a intenção de provocar vocês com perguntas que tem várias respostas a depender de cada um aí do outro lado. Então, e dentro do Libertos Cast, por isso que tem esse jargão libertos e libertas, nós exatamente queremos estimular isso, a sua liberdade, para você se libertar de repente de pensamentos sociais coletivos que são colocados como verdades absolutas. Será que essa verdade realmente é a sua? E dentro desse contexto, então, vou apresentar aqui um grande amigo, grande parceiro meu, profissional incrível, que eu admiro muito, aqui com a gente, nos dando a honra. Tô fazendo mó ensaio, né? Mó preparação. Rapaz, pentear o cabelo aqui. Igor Fernandes, meu amigo, meu camarada. Tamo Valeu, junto. obrigado. Por favor, se apresenta aí pra galera. Fala aí um pouquinho da tua formação, enfim. Se apresenta Vamos pra lá, gente. eu queria agradecer, né? Primeiramente, assim, ser o primeiro me traz uma honra e uma responsabilidade incrível, né? Estar aqui contigo. Cara. Super obrigado pelas tuas palavras generosas. E é um prazer estar aqui, né? Eu sou psicólogo, né, de formação, pós-graduado em psicologia clínica, mas eu diria que a minha formação até integral, né? Não posso esquecer da fotografia, porque ela é interessante, como eu sou fotógrafo também, profissional, né? Atuo na área, e músico. Então, mais duas áreas artísticas aí que compõem muito a minha visão psicológica do mundo, inclusive, né? Que maneiro isso, então, cara. Fala aí pra gente. Eu não consigo ver a minha psicologia sem essas outras duas formações. Eu não vou nem colocar como profissão, mas essas outras duas formações que me acompanham. Que incrível. Isso você acha que te confere uma capacidade de olhar o mundo por um prisma diferente? De repente, a fotografia, eu penso muito sobre isso, assim, extrair, de repente, eu vejo muito isso nos fotógrafos, de conseguir extrair um sentimento, uma essência daquele momento ali. Então, quando você pega, às vezes, uma fotografia, você consegue, às vezes, extrair uma visão daquilo, um valor, uma percepção de uma emoção. Não é só uma imagem, às vezes, né? Eu acho que isso tem um quê artístico muito forte, né? A necessidade de olhar para o momento e dizer assim, é aqui, é esse take, você capturar aquele momento máximo, de repente, de uma emoção, de uma essência, que quando você olha aquilo, você lembra até das emoções que você viveu naquele momento, né? Eu acho que isso é legal também. Sim, né? Tinha o cara considerado o pai do fotojornalismo, que é o Henri Cartier-Bresson, né? Ele falava do momento exato. Ah, que maneiro, não sabia disso. Né? Tem um momento exato e aquele é o momento. Muita gente interpretou esse momento exato. Essa parte é interessante tanto para fotógrafos como para quem está olhando aí para um conhecimento psicológico. Claro. Né? Muita gente interpretou o momento exato como quase que um tiro ao alvo. Então ele está ali, é um sniper da lente, né? Ele está ali e pô, pegou. E tempos depois ele falou, não, calma aí. Algumas fotografias são tiradas daquele momento. O momento exato, eu decido, eu vejo, não é naquela hora. É depois, quando eu vejo, quando eu entendo. Ou seja, há uma ressignificação daquilo quando ele olha para aquele momento, que a gente poderia fazer uma transposição. Quer dizer, eu vivo vários momentos interessantes durante o dia, o mês, a semana, sei lá. Né? Qual foi o ápice? Eu não preciso saber no exato momento.
talvez eu possa analisar depois. E de repente saber no exato momento te impeça, inclusive, de viver aquilo em totalidade, porque você tá pensando que aquele momento é o momento ideal, decidindo se aquele ali é o momento ápice, e de repente pode até ser um impeditivo de você estar 100% presente ali e se entregar naquele momento também, por um aspecto psicológico, né, que é o que a gente vai entrar depois. Isso, falando em audiovisual, isso não lembra aquela galera que tá louca pra ir num show, vai pro show e fica filmando? Exatamente. Ou você ansiou tanto por aquele momento pra estar de frente daquela banda que você é fã há anos, chegou o teu momento, você vai pro show e faz o que você fez sempre, olhou eles pela tela. Caraca, mano, na moral. Aí, grava essa parte, na moral, mano, porque isso daí, cara, é sempre incrível, sabe por quê? Pra galera aí, enfim, pessoal que tá vendo, eu tava com uma presença desse cara aqui lá em casa, a gente tomando café antes de vir pra cá, e a gente já tava conversando, e eu tava assim, cara, meu irmão, na hora que ele falava algumas coisas, eu falava, não, cara, grava isso daí, para e grava. Eu já tava quase anotando, cara. E aí chegou aqui, a gente começou por um prisma completamente novo, diferente, que eu não imaginava. Cara, como isso é maneiro, cara. Sério, como isso é legal. E prova mais uma vez, assim, o quanto que... É por isso que eu digo que ele é um grande pensador e até eu te considero de verdade, cara. Não tô falando isso aqui da boca pra fora. Um grande mentor, cara. Um cara que conduz muito, assim, e me inspira muito, assim. As nossas últimas conversas têm sido tão ricas, de verdade. E por isso, não poderia ser outra pessoa, tá? Eu não tô com palavras generosas a você, eu tô com palavras, assim, coerentes. Então, tá sendo muito justo aqui. Obrigado. Eu falar isso de coração. Só que essa introdução, você pegando esse prisma da fotografia e essa análise que a gente está fazendo, gente, realmente traz a gente para uma percepção muito, muito interessante, que é uma crítica muito atual e muito... como que a gente deixa de viver a presença realmente, estar presente, né? Isso é uma crítica incrível. E aí dentro da fotografia a gente já consegue extrair, de repente, essa questão do momento exato que você falou, que trouxe... Pô, isso é incrível, cara. Obrigado pelo acréscimo, de verdade. E entrando na parte assim, como que surgiu a psicologia? A música entrou antes na sua vida e a fotografia, ou foi antes a psicologia e depois foi a música e a fotografia? Como é que foi essa ordem? Não, a música veio primeiro. Eu tenho pai músico, a minha avó era professora de piano clássico, mas quando eu nasci, ela já estava fora disso, né? Entendi. Mas ela influenciou meu pai e eu participei de algumas conversas deles, né, e etc. Meus pais são separados desde que eu era muito pequeno, então eu tive muito pouco contato com meu pai. Por um lado, quando meu pai vinha, aquilo era uma idealização muito grande, então qualquer coisa que meu pai fizesse, né, era Sim. o momento. Né? Então, como ele vinha, e aí tinha sempre os churrascos com música e tal, não sei o quê, aquilo para mim era algo que eu prestava muito atenção. E a música, ela é muito sedutora de qualquer forma, né? Imagina quando é o seu pai tocando. Sim. Então, sempre tive essa curiosidade. E quando eu fiz 13 anos, acho que 12 para 13 anos, eu inventei que eu queria tocar violão. Violão nem é o instrumento do meu pai principal, né? Do instrumento principal do meu pai. Meu pai principal foi ótimo. Tenho muitos pais. O principal? O principal. Não, então, meu pai é percussionista, né? Que maneiro. Então, sou também percussionista, mas iniciei pelo violão. Mas eu estava muito distante do meu pai, muito distante da minha família. Nesse momento, morava em Recife. E era uma coisa assim de aprender, como muita gente aprendeu naquela época, né? Eu estou falando aí início dos anos 90, 92, 93, onde a galera aprendia com as revistinhas. Sim, né? Sim. Eu peguei muito partezinha de cifrazinha. Exato, exatamente. É fácil, extremamente. Essa daí era clássica. Então, todo mundo enfim, né? Foi por esse mesmo caminho. Então a música está desde esse momento. A fotografia, ela entra na minha vida de verdade no mesmo ano que eu inicio psicologia. E psicologia não era a minha primeira opção de faculdade. Ah, que isso, mano. Tá falando sério? Falando Tô descobrindo isso agora, galera. Não é aquela coisa, sabe? Ah, que isso, eu já sabia. Não sabia mesmo. Sério mesmo? Então você entrou, na verdade, sem ter a certeza... Eu, como muita gente, entrei na psicologia, talvez de maneira que eu não aconselho entrar.
vamos lá. Abrindo um pouco da minha história aqui, não Sim, tenho claro. problema algum em falar isso. Pô, que eu acho incrível. que isso pode ajudar muita gente. Essa é a ideia. Né? Eu estava pronto para fazer geografia. Geografia porque eu queria ser um meteorologista. Eu adoro coisas de meteorologia. Até hoje sou aficionado por esse negócio. Né? E eu estava me preparando para fazer na USP. Caramba, cara. Eu queria fazer geografia na USP. Esse era o meu lance. Né? Enfim, naquele momento... um relacionamento, né, daqueles de adolescência tardia, né, mal resolvido, acaba comigo, né, me dizima, e aí, assim, tem todo um contexto, sem querer colocar todos os fins de relacionamento dentro de um mesmo saco. Todo fim de relacionamento, quando não é você que termina, tende a ser ruim. Né? Sim. Entende? Só que, além disso, ainda tinha todo um outro contexto que fez com que eu desmoronasse muito e muito feio. Né? Naquele momento, eu presenciei pela primeira vez na minha vida, eu estou falando aí dos 19 anos, alguma coisa assim, o que era uma crise de ansiedade, eu fiz crise de pânico, né? Aquela incapacidade de sair do quarto, não era nem de casa então nem se fala. Né? É horroroso. E naquele momento aquilo não tinha um nome. Esse nome é dado quando você vai a um consultório. Eu estou falando de 1999, onde síndrome do pânico não era algo como é hoje. Exatamente. É isso que é legal pontuar, porque contextualizar no tempo, porque está algo mais comum ser falado hoje em dia. Que né? bom. Que bom. Né? Dentro das questões dos pontos negativos, porque tudo tem um ponto positivo e negativo também. Né? Da questão do excesso de diagnósticos, às vezes, né? Questão enfim, a gente vai entrar nesse ponto também depois, né, na conversa, mas nessa época, você provavelmente percebeu de uma forma completamente diferente do que é percebido hoje. Né? Você não se percebeu assim, porque hoje é muito comum a pessoa chegar e falar: eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. É mais... Hoje tem um nome, né? Tem um nome, e você se sente parte até de entenda bem, de um grupo. Você se sente pertencido de alguma certa forma. Pertencente a um grupo. Exatamente. Já antes, é completamente... Não, eu nunca tinha conhecido alguém que tinha síndrome do pânico. Eu morava numa cidade, nesse momento, no interior de São Paulo. Caramba. Nem tão pequena. Pô, tu rodou muito, hein? Brasil, Recife, São Paulo, depois São Paulo e São Pedro. E aí, assim... mas, enfim... Dentro disso, vamos fazer faculdade e tal, não sei o quê, não vai fazer, mas tem que fazer, vai fazer. E assim, também não foi psicologia porque eu precisava entender. Mas foi alguma coisa meio do tipo assim, o que tem aí de opção? Tá bom, psicologia, pode ser. Vamos lá. Me livra desse papel. Sim, da escolha, da liberdade, do peso da escolha, né? Porque naquele momento, os pensamentos me massacravam. Pensar mais uma coisa era mais um massacre. Né? E para minha sorte, e essa foi uma sorte, para minha sorte, eu adorei o curso desde o início. Cara, que incrível, que sorte. Rapaz, que sorte. Eu fui na faculdade o que não fui como estudante do ensino regular. Rapaz, você tá falando a sua história, tá lembrando muito da minha, mas, cara, nunca fui um grande aluno na escola. Também não. Nunca repeti, mas de passar com muito sufoco, com muitas recuperações. Aprovando, Exatamente. Né? E na faculdade, eu realmente gostei muito do que eu estava vendo. Eu me empolgava, eu chegava em casa, eu estudava desde o primeiro dia. Né? Pô, então, isso para mim foi muito interessante. E aí foi um amor. E a fotografia nasce naquele primeiro período da minha faculdade. Era a entrada das câmeras digitais, você já não precisava revelar filme e tal, eu só precisava de uma câmerazinha daquela. Sim. Né? Que era cara. Pô. Eu comprei uma usada de péssima qualidade, mas ela me permitia fazer... Acho que o cartão da época, eu tinha 16 fotos. O que eu achava incrível, porque o rolo era de 12. Nossa, é verdade, mano. É verdade, né? É verdade. Eu achava incrível. Fazia 16 fotos, né? Então, eu saía e pensava. Daí tem uma coisa interessante no mundo da fotografia, que marca o analógico na época do filme do mundo digital. Você tinha um filme que tinha uma limitação de fotos. Seja ele de 12 ou de 36 poses. Certo. Era caro.
não era viável para todo mundo você andar com vários rolos. Você até podia ter vários rolos, mas tinha que revelar vários rolos. Sim, né? com certeza. Então, o que acontecia? Você pensava mais a imagem que você ia fazer. Cara, que incrível isso, cara. O exercício de pensar da escolha, mais uma vez, da escolha. De você realmente pensar olha no que você quer. Olha o teu ângulo, é isso mesmo. Mas e se você abaixar aqui e tal, não sei o quê? E no início, quando eu pego essa câmera, apesar de eu poder descarregar aquele cartão e voltar, eu tinha que voltar em casa, eu já perdi a cena. Caraca, incrível. Então, aquele cartãozinho pequenininho me favoreceu. Porque eu tinha que pensar. Tinha que pensar. Para fazer fotos legais. Exercitar o pensamento, né? Isso daí é um dos focos nossos aqui, né? Na verdade, falar sobre isso, que tá tão ausente. Eu acho que hoje, numa sociedade com tanta abundância, né? Você não precisa mais priorizar, exercer a prioridade, o discernimento, é pegar o cerne da coisa e falar, não, esse daqui é importante para mim, isso aqui não é. Na verdade, você pode escolher tudo, né? É o teórico, é o paradoxo da escolha, né? Já tantas opções hoje que isso gera até um sofrimento, né? De certa forma, né? Porque, na verdade, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo e você é livre para escolher tudo e fazer tudo e você tem essa falsa percepção, esse vazio, de repente, da ausência do parar, refletir, entender o que você quer de verdade. Não, eu acho que faz muito sentido, né, em relação a isso que você está falando, de certa forma. E assim, dentro desse processo, o teu quadro ansioso, depressivo, no caso... Eu fui tratando, né? Eu fui à psiquiatria, tomei um daqueles antidepressivos... Receita de bolo? Mas aqueles que eram antigos, eu até nem me lembro mais, e tinha um nome isso. Era antes da fluoxetina. Da fluoxetina, era aqueles outros que era uma doideira aquilo. Amitriptilina, alguma coisa desse tipo? Era horrível. Era horrível. Cara. Né? Aquilo me deixava pior até a hora que ajustaram uma sertralina. Entendi. Aí a sertralina ajustou. Mas até ajustar a sertralina... Mas até ajustar a sertralina, você percebeu que essa tua imersão dentro de um universo diferente e, de repente, de ressignificação sua, porque pelo que eu entendi, você se ressignificou dentro desse processo. Porque você era um cara que, de repente, não era um aluno tão bom. Porque isso aconteceu muito comigo. Por isso que eu estou perguntando. E aqui, pessoal, nossa intenção é falar de coisas reais. É falar de coisas que acontecem no dia a dia. Sim. Né? É claro que a gente vai abordar assuntos mais profundos, mas sempre priorizando abordar aspectos da vida, do dia a dia, né? E é legal a gente falar aqui, porque, primeiro, né, as pessoas têm uma ideia meio complicada, né? Tipo assim, eu aqui, na verdade, eu nem me apresentei, cara. Meu nome é Clóvis e vocês provavelmente devem saber. Eu não me Não, mas o legal é isso, tá certo, cara. É ser assim, espontâneo. Cara, não, de verdade, eu simplesmente me desconectei. O Thiago deve estar lá dentro maluco. Deve estar lá dentro assim, caraca, ele não se apresentou, cara, não sei o quê. Enfim, então vou me apresentar. Meu nome é Clóvis, galera. Vocês me conhecem aqui do Pergunta Sem Respostas. Se vocês quiserem contato mais direto comigo, tem meu Instagram. A gente vai estar marcando aqui. O Eduzão, que faz aí nossa edição, vai estar marcando aqui ou aqui, sei lá. Eu tenho que apontar para algum lado da tela, né? Para ele ter a oportunidade de jogar ali, né? Então, vai aparecer aí, galera. Então, pessoal, sério. A gente quer... Meu nome é Clóvis, eu sou médico, tá? Eu sou clínico geral. Já entrei na psiquiatria, já entrei na cirurgia geral como especialização. Saí, me apaixonei quando eu fiz uma pós de neurociência e neurocomportamento pela PUC. E eu achei incrível aquilo ali. E o que me fez escolher depois tentar fazer a psiquiatria, mas me foi apresentada a psiquiatria de uma maneira muito engessada, sem possibilidade de encaixar um pensamento filosófico reflexivo em cima. É por isso que quando você falou do antidepressivo, no caso, eu peguei e falei, uma receita de bolo, né? Porque era muito pronto, assim, era uma coisa, chega com tal sintoma, é um critério aqui, beleza, definiu um diagnóstico, carimba, vai embora pra casa. Eu falei, mas cadê a psicologia? Só que eu não sabia denominar isso. Não tinha. Naquele momento que eu fui para psiquiatria, não tinha psicologia alguma ali. Era uma psiquiatria orgânica, medicamentosa, né? Quando eu entro na faculdade, aí eu vou à psicologia, né? Porque aí eu acesso professores psicólogos. Sim. E no canto eu falo, cara, eu tô precisando. Certo. Né? Eu tô precisando. E aí, de fato, eu descubro, eu vou a um psicólogo com quem eu vou ficar 5 anos direto, né? E aí eu não levo 5 anos para sair das crises, né? Com muito menos. Porém, eu vou entendendo que eu preciso refletir, fazer reflexões mais profundas sobre a minha vida, porque a crise ela é um sintoma e eu não deveria ficar perseguindo só o sintoma. Só que eu só me dou conta disso lá. Perfeito, cara. Eu deveria ir na raiz do meu problema.
Isso você chegou sozinho? Não, com auxílio ali, né? Com auxílio dentro Mas você acertou, porque, vamos lá, também tem um aspecto interessante, porque eu comecei, né, eu falei aqui só retomando que eu me apresentei e tudo, e aí o que eu queria desmistificar, só aproveitando aquela deixa que eu acabei não fechando essa porta, né? Que as pessoas podem olhar aqui e a gente quer trazer temas reais. E assim, pode falar assim, de repente, o psicólogo, né? Ou seja, aquele que estuda a mente, aquele que estuda a alma, né? Que é uma das traduções da psicologia, né? O estudo da alma. Ele não tem problema, ele não tem problemas. E aí, assim, meio que desumaniza, né? Bota o profissional como aquele que tudo sabe. Igual, por exemplo, o médico ele é super saudável, porque ele é médico, ele é super saudável. Não, tudo errado. Não assim, tem nada isso, a ver, né? Na verdade, é até o contrário. Na faculdade, nós somos levados a pensar na figura que existe em muitas mitologias, que é a figura do curador ferido. E ele só pode curar porque ele tem a ferida. Caramba, que incrível. Sério, anota isso daí, galera. Muitos só podem curar porque tem a ferida. Entendeu? Quando eu falo nas minhas postagens... Desculpa te interromper, cara. Eu prometi pra mim que não ia fazer isso, que eu falo pra caralho. Vai lá. Sério. A Amanda, antes de eu sair de casa, ela falou... Meu amor, olha só, você fala bastante. Só dá tempo do... Eu tô aqui, assim, ó. Lembrando da minha esposa falando comigo. Ela tá aqui do lado. Ela tá, mano. Ela tá. Sério, eu tô lembrando da carinha dela falando. Então, assim... Mas, cara, exatamente. Só pode curar aquele que tem a ferida. Quando eu falo no meu Insta, muitas das vezes, eu falo assim... libertas. Eu tô falando não de uma coisa que eu já aprendi. Eu tô falando de algo que eu estou aprendendo. Eu acredito que eu vou ficar vivendo esse aprendizado... Assim, a vida toda. Porque não existe, na minha opinião, não existe uma coisa que fala assim, beleza, isso aqui passou, concluído, não posso mais cair nisso aqui, não caio, tá todo 100% já, evoluí, passei de fase aqui. Não, eu acho que tem novos problemas que evidenciam aquela situação novamente, que nos dão a oportunidade de trabalharmos mais uma vez aquilo em nós, né? Mas isso fique gravado aí. Sério, eu achei incrível essa fala, sério. O ferido, às vezes, a ferida só pode ser tratada por aquele que é ferido, porque sabe do que está falando, porque viveu, né? Ele conhece a dor, ele vive a dor, né? Então, nesse sentido, procurar um psicólogo que seja imune ao sofrimento do mundo, talvez seja uma perda do seu dinheiro. Péssimo negócio. Um péssimo negócio. Faz total sentido. Mas você encontrou... Porque dentro da psicologia também é interessante falar, eu acho que pode ser interessante, né? Para o pessoal... Sobre a questão, assim, existem várias correntes dentro da psicologia, né? E de repente, isso é até uma pergunta minha mesmo, de coração, assim, dentro da prática, assim, você vê que, de repente, o mesmo problema, ele pode ser abordado de modos bastante diferentes, de acordo com a corrente do psicólogo, né? E isso varia porque você parece que acertou, né? Você pegou um profissional e ficou 5 anos com ele, então foi meio que, assim, você conseguiu acertar, mas... Pode acontecer, de repente, uma pessoa que está vivendo alguma situação ter tentado um psicólogo, não ter se adaptado muito bem à forma de abordagem e tá achando que a psicologia não é para ela, de repente. Aí a gente vai ter que destrinchar algumas coisas. Pode. Certo. Primeira resposta e a mais rápida, pode. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que fazer essa reflexão, melhor dizendo, né? Nós vivemos tempos imediatistas. A gente acha que as coisas têm que acontecer agora. Então, eu entro no consultório psicológico com algumas fantasias. Qual é a primeira fantasia? Me livrar do meu sintoma. O sintoma psicológico, não nos livramos dele como a gente se livra de uma dor de cabeça. Em 15 minutos o remédio faz efeito, a dor está fora. Não adianta, né? O sintoma psicológico, por qualquer abordagem dentro da psicologia, ele tem um tempo, né? O psicólogo precisa entender quem é esse ser que entrou aqui. Ele me traz uma queixa, mas essa queixa tem um contexto. Eu não sei se nos primeiros 50 minutos de consulta eu consigo entender qual é esse contexto. Então, quando eu falo, eu não me adaptei a esse psicólogo, eu dei tempo. Quanto tempo eu estou lá dentro? Pode acontecer de eu realmente não me adaptar? Pode. Mas, por favor, faça-se a pergunta. Quanto tempo você se deu para isso? Igor, assim, incrível essa colocação, porque você trouxe um ponto que é um dos pontos que a equipe, né, Pergunta Sem Resposta, que a gente vê com muito entusiasmo em abordar, que é a questão do tempo. Né? Eu acredito que como nós estamos significando o nosso tempo hoje,
esse imediatismo, essa necessidade de respostas rápidas, isso daí é um dos... Eu acredito, e aí, claro, você tá aqui... Isso aqui é um canal livre. Pode criticar, falar assim, Clóvis, eu não concordo com esse pensamento, e aí você só vai me agregar. E de verdade. Então, assim, eu acredito que isso pode ser a raiz de grandes crises que a gente tem visto aí, a sociedade passar assim... emocionalmente falando, porque a gente está vendo assim, uma pandemia, na verdade, né? De ansiedade, depressão, assim... ficou comum até demais, né? O que antes era raro, agora eu acho que é a grande pandemia assim, do século. Nunca vi nada a gente falar em mortes relacionadas à doença cardiovasculares. Sinceramente, eu acredito como médico profissional... nossa, quantos anos eu trabalhei? Acho que minha formação inteira, 8 anos que eu tenho de medicina, né, até hoje, eu trabalhei em emergência e, assim, grande parte dos problemas ali, picos hipertensivos, descompensação de quadro diabético, etc., tinha muito a ver... Cara, a ansiedade está sempre junto, a maioria das vezes, cara. A gente está vivendo uma pandemia disso, tá impressionante, assim. Primeiro que nós... Desculpa aqui o microfone. Não, relaxa. Primeiro que nós fragmentamos o ser humano, não é de hoje. Né? Desde a famosa separação mente-corpo, a gente vem só piorando esse quadro. Né? Então, quer dizer, pra gente, na real, não existe essa separação mente-corpo. O teu corpo reflete a tua mente reflete o teu corpo. O erro de Descartes, né? Né? Desculpa aí, Descartes. Tipo isso. Foi mal. Mas, enfim. Então, assim, chega, né, lá na emergência um monte de gente tendo ataque de ansiedade dizendo que tá tendo um problema de coração. Direto. E tá mesmo. Sim. Só que não o coração cardíaco. É isso. Né? Vamos entrar na alma. É aquele coraçãozinho assim, né, isso, cara? Isso. Tá com problema nesse coração, com certeza. Né? Sim, precisando ressignificar muitas coisas. Então, estamos vivendo tempos hiperansiosos e, ao mesmo tempo, depressivos. Né? Lembrar que a ansiedade é você viver no futuro. Sim. E a depressão é você não conseguir se desvincular de um passado traumático. Doloroso, né? Sim, doloroso, perfeito, etc. Perfeito. Talvez não trauma no sentido psicanalítico da coisa, mas doloroso. Sim. Muito sofrido. Legal. E cada vez menos... Olha que coisa curiosa. Apesar de vivermos tempos absolutamente instantâneos, cada vez menos vivemos no agora. Cara, então... Rapaz, tem até um autor, ele é brasileiro, naturalizado, norte-americano, chamado Jacob Petrie. Eu vou falar umas referências aqui, eu vou apontar pra galera. Toda vez que eu apontar, sério, anota esse nome, procura lá. Porque vai agregar à sua vida, principalmente numa visão, assim, dessa questão do viver presente no agora e estar integrado, né? No caso, mente, a consciência, a mente e o corpo vivendo naquele momento exato ali presente, né? E, na verdade, o budismo fala sobre isso. Já há mais de 3.000 anos. E hoje, eu acho que nunca vivemos um tempo tão desconectados, eu acredito, né? Eu não posso falar pelos outros conectados tempos. E tão desconectados. Rapaz, olha aí, mais uma. Escreve. Exatamente. Conectados no que não deveríamos estar e desconectados daquilo que deveria ser a base para conexão com qualquer outra coisa, né? Então, assim, fala um pouquinho aí, tua visão sobre isso, sobre essa desconexão do agora. Vamos explorar isso daí, porque eu acho que é um tema bem interessante. Vamos combinar que tem certas coisas que agora se evidenciam por volume, que não são exatamente novas na humanidade. Por exemplo, nós sempre inventamos a tecnologia antes de saber lidar com ela. Sempre. Isso foi, inclusive, um dos temas que eu postei sobre, por exemplo, criação de aviões. A primeira decolagem ali, se a gente for levar em consideração os irmãos Wright, foi em 1903, se eu não me engano, e o primeiro aeroporto em 1908, 1910. Ou seja, a tecnologia ela é desenvolvida... Criptomoedas, por exemplo. O Bitcoin foi desenvolvido, sei lá, 2000 eu não lembro exatamente, tá, pessoal? Mas assim, estou dando um exemplo. 2008 e a primeira corretora em 2011. Ou seja... A estrutura, a lâmpada foi inventada por Thomas Edison e a estrutura de rede elétrica só foi criada depois. O que adianta você ter uma lâmpada sem rede elétrica? Então, na verdade, a tecnologia, eu acredito que é isso, né, que você está abordando, né? Ela é desenvolvida, mas o suporte para que aquilo ali seja útil na sociedade, a estrutura para aquilo ali... Mais do que isso. Eu escrevi um artigo uma vez que ele fazia a seguinte metáfora. Não é porque... temos uma Ferrari que consegue
alcançar a velocidade de, sei lá, não sei nem quanto alcançou uma Ferrari. 350, sei lá. 350 km por hora, que eu só preciso andar 350 km por hora. Gente, pasmem, mas a Ferrari também anda 60 por hora. Pô, cara. Não é isso? Então, assim, se você tiver numa Ferrari andando a 350 km por hora na orla de uma praia paradisíaca, você vai perder a orla de uma praia paradisíaca. Entende? Então, assim, a tecnologia traz um poder e parece que eu sou escravo de ter que usá-lo o tempo todo. Cara, galera, outro. Pega esse take aí, na moral. Porque, na moral, cara, eu tô aqui... Rapaz, a última vez que ele conversou comigo lá em casa, eu falei assim, calma aí, Igor. Voltei com um papelzinho, uma pranchetinha e com uma caneta. Eu acho que naquela hora ele falou assim, rapaz, esse cara é doido. Incrível, cara. Mas não é isso? Incrível, cara. É isso que acontece, né? Ou seja, todo mundo sabe que uma Ferrari pode ficar a 60 por hora. Mas parece que tem uma certa loucura de eu tô dentro de uma Ferrari, então eu preciso andar rápido. Calma. Porque a única coisa que a Ferrari te oferece não é só a velocidade dela. Tem um conforto, tem, sei lá, nunca andei, mas deve ter uma suspensão, o ronco do motor, deve ter muitas coisas interessantes. Que dizem que é dura pra caramba, que é desconfortável. De verdade falam isso, falam que a Lamborghini não, que ela é mais confortável. Mas enfim. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo prazeres. dizer? Tem outras coisas ali a serem visualizadas. Mas a gente faz hiperfoco no diferentão e esquece. Então, assim, vamos voltar para a tecnologia do hoje. Muito legal a gente não ter que esperar pela conexão. Antigamente a gente, internet de escada, aquela coisa toda, tinha que ficar de madrugada porque o pulso era um só, tinha uns lances assim. Então, muito legal, hoje não tem isso. Hoje a gente fala instantaneamente com uma pessoa, contanto que ela esteja disponível, em qualquer lugar do globo. É bacana, isso é legal. Verdade. Porém, a gente talvez esteja exagerando um pouco no uso dela. Eu não preciso ficar conectado o tempo todo. Porque o que as pesquisas mostram é que quanto mais tempo de conexão na internet, mais desconectado esse ser está dele mesmo. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu não sabia, assim, em questão de pesquisas, eu não tinha lido nenhum artigo sobre isso, mas, assim, faz total sentido. Tanto que as primeiras abordagens que eu fiz no meu Insta, que iniciei com Insta, e agora sim com um canal, com toda a equipe, enfim, do Perguntas Sem Respostas, mas eu falei sobre isso, do olhar para dentro, da necessidade de ficar tempo... Assim, quanto tempo você aí, sério, vocês aí, quanto tempo, para pensar, vocês tiraram hoje, do dia de vocês, para refletir aspectos pessoais, seus, para conversar, para manter uma conversa interna? Existe uma relação intrapessoal ali, no caso, com você mesmo, que é muito saudável, e que me parece faltar hoje em dia demais. As pessoas parece que não passam tempo consigo mesmas. E aí eu pergunto, será que se conhecem? Porque hoje você não pode mais ter ócio. Ninguém mais fica ocioso. Você pega o celular e vai fazer alguma coisa. Né? Total sentido. E houve uma época... Eu perdi as contas de quantos domingos eu fiquei entediado em cima da minha cama olhando para o teto. Que não tinha um amigo para brincar, eu já estava de saco cheio de todos os meus brinquedos... não tinha nenhum programa especial, ou os meus amigos estavam cada um com suas famílias, mas na minha família não ia rolar lance nenhum aquele fim de semana. E eu estava chateado, bolado, e entediado. Mas foram naqueles domingos que eu tive ideias de fazer, cara, eu vou fazer um desenho, eu vou pegar o violão, eu vou inventar alguma coisa. Esses domingos de ócio foram formadores. Incrível isso. Foram formadores. Mas hoje não tem ócio. Cara, perfeito. Hoje ninguém quer ficar no ócio. Ócio, é uma palavra que ela por si só ela fala de uma reflexão. A palavra negócio vem de ócio. Que isso, rapaz? Quem fala é o professor... A gente tem vídeos aqui nas redes sociais do professor Mário Sérgio Cortella falando sobre isso. Negue ócio, negue ócio. Não, então, mano, ou você está no ócio, ou seja, ou você pode parar para pensar, ou você está trabalhando no negócio. Top. Era assim. Top. Tinha as pessoas do negócio, tinha as pessoas do ócio, que eram os pensadores.
Tá? Cara, que incrível. Então, olha o valor que tinha o ócio. Porque quem pensava aquela filosofia, aquela sociedade, era a galera que estava no ócio. Porque quem estava no negócio não podia parar. Daí, de repente, aquele ócio criativo, na verdade, que não é O um ócio criativo é isso. É incrível, isso. mano. O ócio é absolutamente responsável pela nossa criatividade. Cara, Você incrível, precisa incrível. dos seus momentos de tédio. A sua mente precisa dos momentos de tédio. Mas, Igor, é desconfortável, é chato, eu fico agoniado. Eu entendo. É assim mesmo. Olha, isso é ser humano. Isso é viver. Pô, que bom, Isso tá é viver. agoniado? Pô, cara, você tá vivo. Que legal, que legal. É isso, cara. Porque a gente vive uma ideia de que poderia-se viver sem angústia. Alguém tá vendendo isso. Alguém tá vendendo isso. Gera muito dinheiro isso, né? Gera muito dinheiro. E eu vou te falar, Igor, de verdade, falando pra você e pra todo mundo que tá ouvindo aí, sério, como que eu fui perceber isso? Mesmo assim, não, médico, já fez ali psiquiatria, um período tal, fez pós em neurociência e comportamento, ele já é bem resolvido, né? Gente, eu fui perceber, e isso que me motivou a estar aqui fazendo um canal, e estar falando, e estar tentando levar um pouco esse conteúdo, né, dessa forma, com essa embalagem, de repente, um pouco diferente, né? A minha proposta é botar isso dentro de uma embalagem acessível, diária, uma forma de comunicação leve, bem para ficar bem significativo para o seu dia a dia, né? Para fazer diferença na tua vida de verdade. Então, assim, como que eu fui perceber isso depois, assim, foi há 6 meses atrás, Igor, que eu fui perceber o quanto que o sofrimento ele foi necessário e tem sido necessário para eu ressignificar e para eu entender a raiz do problema, né? Porque eu dou às vezes um exemplo que assim, se você pisa num prego, né? Quando você pisa num prego, você sente aquela dor, você tira o pé e você olha, né? Você olha, vê aquela ferida para você cuidar daquela ferida. Mas emocionalmente, as dores que nós temos, os sofrimentos ali, emocionalmente falando, né? Psiquicamente falando, né? A gente não costuma olhar e falar assim, calma aí, de onde tá vindo esse sofrimento aqui? Deixa eu ver, qual é a ferida? Deixa eu ver a raiz. A ferida do prego é localizada na hora. A ferida emocional, eu não sei muito bem onde ela tá. Aí dói mais ficar procurando e se analisar isso, parece que gera uma angústia, a pessoa prefere virar, não quero ver não, tá doendo, mas eu vou fingir que não tá doendo. Aí vira, existe um pouco disso? Existe um pouco disso, né? Primeiro que o ser humano ele tem uma necessidade de catalogar. Quando eu dou um nome, aquilo parece que me dá eu sei o que é, né? Nossa, é síndrome do pânico. Ufa, você tá sofrendo que nem um cão. Mas ufa, porque eu pelo menos sei o que é. Se eu sei o que é, alguém sabe o que é. Se alguém sabe o que é, tem um remédio para isso. Ufa, eu já vejo no fim do túnel uma luz. Quando não necessariamente. Quando não necessariamente. Né? Então, assim... E psicologicamente, muitas vezes, nós tendemos a fugir das nossas dores. Né? Muitas vezes eu sei ali no fundo, tá aqui do lado, a minha visão periférica até vê, mas eu vou fingir que eu só olho para frente, né? Eu sei qual é a raiz, mas eu não quero mexer nisso, porque eu sei que isso dói. Tem isso também. Isso é uma fuga e há uma fuga acontecendo cada vez mais que eu vou perseguir os meus sintomas porque aí eu não tenho que olhar para a raiz do problema. E aí eu fico perseguindo o sintoma, que é quando se para o tempo todo. Eu não estou falando quando isso acontece 1 ou 2 vezes, você nunca viu isso na vida, mas o sujeito está sofrendo há 1, 2, 3 anos ou mais da mesma coisa, toda semana para na emergência do hospital, vai, afere pressão. Não, você está bem, não tem nada, é uma crise de ansiedade. E você ainda não fez nada com isso? Exato. Né? Direto a gente Ou vê seja, para quê? Para quê e não por quê? Porque é uma pergunta que volta para a origem. Para quê é uma pergunta que aponta para o futuro. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Para quê que eu estou perseguindo os meus sintomas? A finalidade eu perco um tempo com isso para não ter que olhar para aquilo que eu estou fugindo. Cara, é incrível, mano. Incrível, gente. Se vocês... Pessoal, sério, o quanto que isso não é aplicável... E assim, eu não tô falando aplicável só para os outros, para vocês aí, aplicável para mim, para minha vida. O quanto que eu faço, mesmo a gente conversando aqui, mesmo eu já tendo até pensado, não dessa forma que você colocou, porque você colocou de uma maneira muito clara, você jogou um holofote ali, né, mano? Então, assim, obrigado, cara, da verdade. Então, assim, quanto tempo que eu já perdi
olhando para um sofrimento só para, na verdade, significando até alguma coisa como sofrimento, quando, na verdade, o meu sofrimento era muito mais em relação a outra coisa que eu não queria olhar, porque ia demandar muito mais esforço e energia minha para poder... E normalmente são esses assuntos internos, esses aspectos que demandam mais atenção, de autoconhecimento, de autolapidação, Faz sentido isso, cara? Porque, cara, eu me vi aqui agora. Não, todos nós fazemos isso de alguma forma. E nós só vamos conseguir refletir e ter consciência que estamos fazendo isso se um momento você parar. Mas se você não para nunca, porque você não tem ócio, então eu vou só jogando para frente. E isso é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve. Você vai sofrer cada vez mais. Por que cada vez mais? Por que eu não mantenho o mesmo padrão de sofrimento? Por que a gente encontra pessoas dizendo, tá piorando, doutor? Tá piorando. Antes era uma crise por semana, agora eu tô tendo crise todo dia. Tem uma parte nossa que é inconsciente. Né? Tem uma parte nossa que é inconsciente, mas é você. Sim. É algo em você que você não controla. E esse algo em você que você não controla também está afim de viver. Também está afim de viver com qualidade. Também está afim de viver dignamente. E essa parte vai tentar te parar. Ela tenta te parar, às vezes com uma crise de ansiedade. Vai chacoalhar. As crises de ansiedade... Seria como assim, na verdade? É para tentar... Tem algo errado, é um alarme. Ah, sim. Tentando te alertar, na verdade. Tentando te alertar. Cara, para aqui, porque isso aqui não é qualidade de vida. Você não está se respeitando. Para. Se você for parar para pensar bem, pessoas que têm crise de ansiedade vão lembrar que antes de ter suas primeiras crises, tinham uns pensamentozinhos de... Isso não tá legal, eu não deveria estar fazendo isso. Ou alguma coisa que está incomodando, né? Mas ela vai jogando, deixa pra lá. Né? Vamos... Tem uma hora que o corpo tira o lacre do botão vermelho e... Chega! Exato, sim, agora entendi. Agora você vai parar, porque se você não vai parar pela vontade, eu vou te parar pelo sintoma. Seria tipo o inconsciente falando ali, na verdade. O teu inconsciente cara, não tá legal. Falando, cara, não tá bom. Aquilo que eu enxergo como meu inimigo, e essa é uma visão psicanalítica do sintoma. Aquilo que eu enxergo como meu inimigo porque é o que me causa sofrimento, talvez seja teu amigo. Cara, incrível, incrível. E aí, que eu vou usar aqui uma parada, é bem capaz de ele olhar pra mim. Não, Clóvis, tem nada a ver, tá errado. Mas assim, seria isso que, de repente, né... Jung, para quem conhece, de repente fala sobre a questão da sombra, de abraçar, de olhar para sua sombra, de se aproximar, seria mais ou menos isso? É mais ou menos, tá? Porque quando eu tô falando da sombra, o Carl Gustav Jung, né, um cara que ajudou a formar a psicanálise junto com Freud, ele fazia essa... Só pra gente, né, contextualizar, obrigado, pessoal. Eu citei o nome aqui, na verdade foi... Ele usava essa figura de linguagem, né, uma metáfora. Ele falava sombra. O que é sombra? Sombra é aquilo que não recebe luz. Né? Sombra é aquilo que não recebe luz. Ou seja, o que está na sombra da minha consciência está no meu inconsciente. Tem coisas que estão lá porque eu não consigo lidar com elas. A maioria. Tem coisas que eu coloco lá... sabe aquele quartinho da zona? Deixa esse troço lá porque eu não tenho onde arrumar, eu não vou dar conta, eu não vou comprar armário agora, eu não quero jogar fora, eu tenho apegos emocionais a essas coisas aí. Deixa ali, eu não quero mexer nisso agora não. É domingo, eu quero ver Netflix. É isso, mano. Né? Só que tem uma hora que esse quartinho explode. Não tem mais lugar pra colocar. Que é a hora do botão vermelho, né? A hora do botão vermelho. Alguém dentro desse quartinho fala, meu irmão, tá insustentável esse troço aqui. Né? E aí você vai precisar mexer naquilo. Não, mas eu tenho apegos emocionais a isso. Cara, não tá mais em questão. O negócio é que você vai ter que mexer nisso. E aí é uma crise de ansiedade, de repente é isso que você está falando. É uma crise de ansiedade, é pânico, é depressão, é toda sorte de transtornos, né? Que a gente possa imaginar que são advindos desse lugar. Do lugar do não respeito a si mesmo. Incrível isso, cara. Incrível. Que em algum momento você, de repente, se
procurar com sinceridade, porque é legal, assim, salientar a necessidade, a obrigatoriedade da sinceridade para começar esse andar, né? De olhar e falar assim, não, realmente, em algum momento eu pensei, pô, isso aqui não é legal para mim. Realmente, mas eu permiti e eu continuei. Naquele momento. Vamos lá. Tem níveis sobre isso. Sabe por quê? Só pra gente não colocar tudo no mesmo saco. No caso de coisas que, aqui com a minha visão periférica, eu tô vendo, mas eu não quis ver e tal, tem um nível. Pô, legal isso. Tem gente que teve um evento traumático na infância ou anos atrás e simplesmente por proteção, por questão de sobrevivência daquele ego, aquilo foi jogado para essa sombra, para esse inconsciente, de modo que essa pessoa realmente não lembra. E aí é muito comum a gente ver dentro de uma sessão, depois de algum tempo, a pessoa falar, cara, eu tô me lembrando agora, e aí aquilo vem, a pessoa inclusive se assusta. Porque ela não imaginava, ela não lembrava, e geralmente são eventos traumáticos um pouco mais pesados. Mas faz total sentido. Tá? Então tem níveis, porque senão a gente vai colocar no mesmo patamar coisas que a gente sabe, mas não quis dar importância, né? Com coisas que simplesmente eu não tinha como dar importância porque aquilo foi jogado de uma tal forma para a sombra que eu não entro ali. Eu não sei o que tem ali. Eu tô entendendo. Na verdade, como proteção. São dois movimentos completamente diferentes. Questão de sobrevivência desse eu. Porque quando o eu não sobrevive, quando ele cinde, a gente vai falar de um transtorno que é a esquizofrenia. A cisão desse eu. Mano, como é que tu chegou nisso aí? É verdade, mano. Que incrível. Eu não tinha refletido sobre isso, cara. Você tava falando do eu aqui, do eu e pá. Quando tem quebra do eu, percepção do quando não tem... cisão do eu... É como se a gente pegasse um vidro e, pô, batesse nele. O vidro tá aqui, mas ele já é... Não tem sustentação em si. Você vê o retângulo do vidro, mas na verdade ele é uma junção de caquinhos. Ele não tem mais ligação. Caraca, mano, que loucura, que parada incrível, que porta absurda que abre pra gente poder, né? E assim, nós que não temos essa cisão, né? Nós que estamos aqui conversando assim dessa forma organizada e de uma maneira mais... Cara, sério, como que isso é útil? E como que, antes de estar conversando mais próximo com você, eu estava nesse movimento, né? Sozinho, de autorreflexão. E eu percebi, eu até brincava, assim, eu falava assim, cara, eu percebo que a flexão está para o corpo, assim como a reflexão está para a mente, né? É um treino, sabe? É uma musculaçãozinha. E eu fui... assim, só para contextualizar, galera, ano passado eu vivi uma situação na minha vida muito, muito dolorosa, assim, e que, na verdade... Foi exatamente... Foi isso que você tá falando aqui. Eu tô assim, caramba, cara, tá falando da minha história aqui mesmo. Na verdade, é a história de muitos. Muita gente. Que foi, na verdade, um momento que meio que... o meu comportamento e meus hábitos de vida. Quem me conhece há mais tempo aí... Se você olhar no meu Instagram, eu fiz questão de deixar lá minhas postagens lá embaixo. Né? Então, tipo assim, vai ver que meu estilo de vida era completamente diferente. E em um momento mudou. Na verdade, foi esse momento do botão vermelho. Foi um momento que uma opção de coisa desabou. E que bom, porque na verdade entra naquela questão que você falou. O sofrimento, de repente, não é tão teu inimigo quanto você acha. E houve um sofrimento, mas se não fosse através daquele sofrimento, eu não estaria aqui falando. Sabe quando você pequeno e aí teu pai te proíbe de ir na festa porque ele acha naquele momento que não é apropriado e você fica pau da vida. Você naquele momento não é capaz. Você vai entender... muitos anos depois. Sim. Né? É a mesma visão que você tem do botão vermelho, que hoje quem está sofrendo do seu inconsciente ter apertado o botão vermelho, mas não consegue enxergar nunca que esse sintoma todo é teu amigo. Mas quando você ressignificar isso, você vai falar, aquilo foi protetivo. Porque se não fosse aquilo, eu estava dizimado. Nossa, mano, que visão linda, assim. E aí, claro, assim, só vou fazer um adendo aqui, assim, dá uma vírgulazinha. No meu caso, tá? Eu sou cristão e eu não imponho isso, pelo amor de Deus, que não tem essa finalidade, mas assim, hoje aqui não é essa questão, né? Eu tô falando... E, na verdade, nunca vai ser uma questão obrigatória, porque, na verdade, exatamente o nome do canal é Perguntas Sem Respostas. Eu não tô aqui para dar respostas para determinar nada. Mas como eu vi... Em algum momento eu signifiquei Deus, inclusive sendo esse botão vermelho.
E, inclusive, nesse meu sofrimento, eu dentro da visão do cristianismo, vamos botar assim, como cristão, aquele que mais me amou, como sendo Cristo, que morreu por mim, eu signifiquei como ele sendo esse botão vermelho. Falei, pô, Cristo salvou minha vida. Então, para você ver. Você tem, por exemplo, um ditado famosíssimo: Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas estão no teu sofrimento. É isso. Não é isso? E a escrita do nosso é o que mais nos ama. Então, assim, né, nesse entendimento. Né? A gente pode significar dessa maneira. Né? Tem muita gente... Tem um documentário, gente, que foi feito há um tempo atrás, chamado O Eu Maior. Não conheço. Esse documentário está disponível no YouTube. Eu acho que ainda está completo, tá? O Eu Maior. Dentro desse documentário, tem várias pessoas... Tem religiosos, tem psicanalistas, tem neurocientistas, tem um monte de gente falando sobre o que ele acha desse eu maior. Uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de inconsciente, outros vão... Cada um dá um nome, porque o ser humano precisa dar nome. Exatamente. Mas a vivência é a mesma. Eu, por exemplo, eu não tenho uma religião. Sim, sim. Né? Mas eu entendo perfeitamente quando você fala de Deus. Sim. Porque, para mim, muda um nome, mas a vivência é a mesma. A percepção que você sente quando... Por isso que eu gosto muito do termo, assim, espiritualidade. Eu acho que é mais... Eu tento utilizar esse termo da espiritualidade como uma janela que dê acesso a todos para essa área de percepção e não necessariamente como sendo religião. Quando eu falo às vezes de espiritualidade, a pessoa pensa de repente que eu estou falando de religião. Não. Religião é uma coisa particular que, assim, é uma coisa minha. Eu tenho essa percepção, essa é uma colocação minha. Eu divido ali, beleza, ok, ponto. Agora, provavelmente, você aí, de repente, até um ateu agnóstico, enfim, ele pode ter essa janela de da espiritualidade, de repente, dentro dele, se ele se permitir, claro, obviamente, tem pessoas que vão se enxergar só como, não só no sentido de limitação do indivíduo, mas como matéria, ponto. Matéria é uma opção da pessoa enxergar, tem muitas pessoas que enxergam dessa forma. E tudo bem, ok, não tem problema nenhum você enxergar dessa forma. Mas eu acredito que não necessariamente você acredite num Deus como eu acredito e nem por isso você deixe de ter aquela área de percepção como eu tenho, por exemplo. Né? Eu acho que isso, de repente, é espiritualidade, usar esse termo espiritualidade, tu acha uma coisa interessante? Eu sei. Olha só, o Jung, né, esse pensador da qual falávamos há pouco, ele dizia que a psicologia, né, a psicanálise, no caso... da onde ele tira mais diretamente isso, ela entra no momento que a religião falha. Ele fala isso, ela entra na história da humanidade, né? A psicologia faz sentido na história da humanidade no momento que a religião falha. Vamos entender o que o Jung está falando. Ele está falando... Bom, vamos entender primeiro o contexto do Jung. Né? É um homem do século XX, do início, fim do século XIX, início do século XX. Jung morre em 1961. Tá? Então, o grosso da produção dele é bem no início do século passado mesmo. Tá? Numa Europa. Ok? É um suíço. Ele é um suíço. Então, ele tá falando o seguinte, né? Enquanto a humanidade tinha a religião como aquela que intermediava o contato com o seu eu maior, agora eu vou usar esse termo, né? Perfeito. E seguia os códigos religiosos, porque os códigos religiosos não são escritos à toa, qualquer religião. Cristã, muçulmano, budista, o que você quiser pensar, tá? Eles não são escritos à toa. Um cara... eu acho que vamos botar isso aqui. Não. Tem ali, né, um corpo teórico interessante de vivências, né? Então, assim, seguir os códigos. No caso do cristão, seguir a Bíblia. Sim. No caso do muçulmano, o Alcorão. No caso dos hindus, os Upanishads, os Vedas. Enfim, vamos lá. Tá seguindo o código à risca, porque o código não é fácil de seguir, não. Não é fácil. Na verdade, Jesus veio, inclusive, para quebrar isso. Foi uma ressignificação do código, na verdade. E mesmo o que Jesus propõe, não é fácil. Não é. Se você receber um tapa, dê o outro lado do rosto. Quantos de nós fazemos isso? Não é. Né?
Quantos daqueles que frequentam a igreja todos os domingos fazem isso? Mano, nem... Né? Eu não quero focar nos cristãos, não. Sim, tá? mas é uma crítica muito legal, inclusive para os cristãos. Porque ser cristão, eu creio verdadeiramente, tem muito a ver sobre olhar, não só daquele evangelho que é fácil de ser pregado e da prosperidade. Ah, porque você vai ser... Jesus é tipo um mercadão, tá ligado, não, mano? Esse aí eu tá nem... ligado? Não, é impressionante. Não, você vai receber... Quando eu falo que eu sou cristão, meu amigo, eu tô falando assim, no entendimento claro, sabe? De quanto eu sou limitado dentro daquilo ali que eu... De quanto eu preciso me lapidar e que eu tô diariamente... Nossa. Mas só para eu não ficar preso ao cristianismo e parecer uma crítica, quantos budistas conseguem entender um dos maiores mantras do budismo, que é o do caos nasce o lótus. Ou seja, você tem que vivenciar o seu caos para ver a lótus nascer. Para contextualizar, a flor de lótus é uma flor que só sobrevive no pântano. Ela nasce lá do fundo e ela floresce limpinha, sem nenhuma sujeirinha. Nossa, mano, que incrível isso. A flor é linda, só que ela não tá num jardim bonitinho. Ela só cresce no pântano. É só do caos que é possível você ver uma flor de lótus. Quantos budistas vivem isso? Quantos aceitam o seu caos porque sabem que no fim do processo ali tem a possibilidade do lótus? Então, voltando ao Jung. Ele falava, você precisa vivenciar de fato a religião. Só que esse homem do início do século XX, numa Europa já industrializada, conturbada ali, conturbada, etc., muito mais vivenciando cada vez menos os códigos religiosos para viver os códigos sociais, né? Ele falava, bom, se não for para viver então isso, então aqui nasce a psicologia clínica, que ela entra nesse espaço. O que vai fazer a psicologia clínica nesse espaço que a religião não está funcionando? Vai fazer a mesma coisa. Vai fazer você se confrontar com o seu eu maior. Eu gosto de usar as figuras de linguagem, tá, gente? Não estou falando do que, de fato, como a religião pensa, mas eu gosto porque são imagens fortes. Você vai olhar para os seus demônios. Perfeito. Gostei desse termo. Gostei desse termo. Muito bom. Você vai olhar para os seus demônios. Não é fugir dos seus demônios. Você tem que encarar os seus demônios. Né? Porque são eles que, no fim, vão se transformar nos teus anjos da guarda. Concordo plenamente. Concordo. E até meio complicado, a galera tá vendo falando de Jesus e tudo, mas não, os seus demônios vão... Não, galera, estamos falando de forças malignas, não é isso. Exato. A gente, na verdade, vamos botar suas dores, seus sofrimentos, os seus carrascos, né? Exato. Que no fim das contas é você mesmo. Sim, total sentido. Né? Porque você se impõe ser algo que você não é. Porque nós somos levados a isso. Né? Vamos pensar em adolescência. Eu sou psicólogo escolar também, você sabe disso, né? Sou psicólogo escolar do Colégio Silva Serpa, Escola Disneylândia. Então, eu lido com jovens do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Então, a adolescência está comigo ali. Cara, muito legal. Eu ia abordar esse assunto, só que a gente tá tão rico o negócio aqui. Mas vamos lá. Todos nós aqui lembramos da nossa adolescência. Não precisa ser o adolescente de hoje. O adolescente é aquele que precisa pertencer a um grupo. É normal, é da natureza humana, tá? Ele precisa, o senso de eu do adolescente está atrelado ao grupo. E aí a gente vê toda sorte de coisas acontecer. Desde grupos muito legais até aqueles onde desanda tudo. E você começa a falar, meu Deus do céu, tá andando com umas pessoas que eu não sei mais o que fazer. Né? Toda sorte de coisas. Então, assim... No meu caso, eu quero problema. As pessoas que andavam contigo, os pais estavam falando, meu Deus do céu. E minha mãe achava que eles eram o problema. Aí eu fazia questão, não, mãe, eu que faço errado. Eu falava, mas só desculpa, galera. Então, então o adolescente, para ser inserido no grupo, ele vai fazer o que o grupo pede, os ritos sociais daquele grupo. Ele vai tentar ser o que muitas vezes ele não é. E mais tarde, nós vamos ver o quanto isso nos fez mal. Porém, mais uma vez, gente, não se trata, tá? Eu estou pegando, claro, uma linha histórica na vida de um ser humano sem olhar as especificidades, porque é óbvio que vão ter vivências desses ritos sociais que são absolutamente inviáveis.
tá? Mas no geral, para que todo mundo possa entender, Bom esse friso aí, bom esse friso. No geral, a gente vai ver mais tarde que toda essa descompensação aqui, ela tem que ser ressignificada para você avançar. É olhar o pra quê, né? Pra quê? Pra que foi aquilo? E aí nós vamos entrando numa fase adulta e normalmente, deveria ser assim, vamos entendendo que aqueles lugares não são mais os lugares que eu quero estar. Eu quero ser mais autêntico, eu quero ser mais eu. Tanto é que a gente vai envelhecendo e o que vai acontecendo conosco? Nós vamos ficando cada vez mais próximos daquilo que somos e tem uma outra coisa que socialmente começa a acontecer. A gente já não tem mais tantos amigos. A gente já demora mais para arrumar amizades novas, né? A gente fica Sem criterioso. dúvida. Por quê? Porque eu não quero mais abrir mão do que eu sou. Deveria, na verdade, assim, eu olho isso como um processo muito natural. E assim, porque antes eu cheguei a olhar isso como uma coisa negativa, porque em algum momento eu olhei e falei assim, caramba, cadê meus amigos? Cadê todo mundo? Tipo, isolamento, tipo assim, que isso? Como assim? E hoje eu olho como que foi saudável eu passar por esse processo. E assim, de verdade, por exemplo, você é um grande amigo meu, cara. Assim, eu considero assim, com um carinho assim, absurdo, cara, de verdade. E hoje meus amigos, assim, eu conto, sabe? Não é simples, né? E hoje eu crivo, mas hoje eu olho como algo positivo. Mas eu acredito que de repente, algumas pessoas possam, de repente, não ter significado isso de uma maneira bacana e não ter enxergado, de repente, numa dor, né? O pra quê dela, né? E não entendendo o pra quê, você fica se perguntando, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não, na verdade, não é por quê. Pra que isso está acontecendo? O que isso está querendo me sinalizar? Né? Por que esse sofrimento existe? Daí faz sentido dentro do que você estava falando. Claro, né? Claro. Pô, cara, é muito incrível isso que você está falando. É claro que dentro desse processo nada é muito simples. Por isso você precisa das suas horas de tédio. Você precisa refletir. Nós vamos ficando mais velhos e vamos ficando mais reflexivos também. Né? E se dê essa oportunidade. Né? Porque ela é importante. Para que você também não vá para o extremo, né? Ou seja, tinha um grupo danado. Briguei com todo mundo, ninguém me aceita. Ah, eu fico sozinho, eu sou assim mesmo. Esse é o meu autêntico. Gabriela Cravo-Cano. Eu ia falar isso, Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser isso aí mesmo. Né? Ou seja, aí você não está sendo autêntico, você está sendo intransigente. Pô, ótimo isso, cara. Pô. Né? Você tem que entender que as pessoas têm diferenças. Ok, tá tudo certo você ter mais afinidade com um ou com o outro. Tá tudo certo se demora um pouco mais para você achar as pessoas, né? Mas isso não quer dizer que você tem que largar de todo. Isso quer dizer que você não vai vivenciar por tanto tempo, talvez, com tanta intensidade, grupos antigos, mas você não precisa criar inimizades, você não precisa deixar de falar, você não precisa deixar de conviver. Hoje a sociedade parece que está muito extrema, né? Parece que ali o meio termo ali está se perdendo. Parece que ou é uma coisa ou outra coisa. Se você não for uma ou outra, você... Meu irmão... É maneira binária de se viver, né? Cara, que loucura, mano. É código de computação, né? Computador é isso, né? Tudo aquilo é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. É binário. É binário o troço. É isso, a gente tá fazendo linguagem de máquina. Mano, tu entrou numa parada aí muito incrível, cara. Vamos... eu queria fazer um parêntese aqui. Porque você falou de uma coisa antes que eu queria salientar, que ficou na minha cabeça aqui, sobre o processo de criação. Assim, você falou da identidade, né, cara? Uhum. Da autenticidade. Você usou esse termo. Aí, rapaz, hoje, isso é uma questão minha aqui. Eu tô te perguntando assim, de coração mesmo. Eu vejo que um dos grandes problemas hoje... Eu até falei outro dia com a minha esposa também. Falei assim, Amanda, eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas hoje que eu, olhando dentro do meu espectro limitado de visão, claro, não vou falar que isso é verdade absoluta, mas assim,
me parece ser a falta da identidade, indivíduos com identidades frágeis. E aí parece que quando eu não tenho uma identidade, quando eu não entendo, porque se eu não passo tempo comigo, se eu não olho para dentro, eu não significo, eu não vejo o que é importante para mim, ou seja, eu não sei os meus valores, os princípios que me regem, só que é uma necessidade humana ter uma identidade, alguma coisa que expresse. E aí o que a gente faz? A gente olha de repente para fora, vê um grupo que expressa algo mais ou menos que você se identifica e você, entra naquele grupo, aquele grupo passa a expressar coletivamente uma identidade coletiva, que é o coletivismo, assim. Eu olho isso como um grande mal de hoje, e você vê, assim, padrões de pensamentos repetidos. Você fala assim, gente, meu Deus do céu, 220 milhões de pessoas, pelo amor de Deus, pelo menos 50%, ou então pelo menos 30%, dividindo 30, deveria pensar de uma maneira diferente. Mas não, você vê grupos inteiros refletindo o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, o mesmo sentimento em relação a alguma coisa, tipo, comportamentos, sentimentos coletivos, a coletivização da identidade, ou seja, vende-se identidade, vende-se... Faz tudo parte da mesma cadeia de pensamento, porque se eu não paro para respeitar meus tédios, para respeitar os momentos onde eu vou me pensar... Gente, eu queria dizer que respeitar os momentos onde eu vou me pensar não quer dizer assim, domingo não tem nada para fazer, peraí, eu vou sentar na poltroninha aqui e agora eu vou me pensar. Não é isso. Você sabe, você passa isso tanto quanto eu. A gente simplesmente está ali e vem uns pensamentos na cabeça, você embarca nele, e eu acho que é um bom momento, talvez, de você entrar numa ali e tal. Você está na beira da praia, você está lavando uma louça, né? Enfim, né? Você está ali e respeita um pouco esse pensamento que é teu e que está falando contigo alguma coisa, está te propondo um diálogo, e você tá bloqueando ele, porque pra lavar a louça, tu mete o celular em cima de um troço e vai ver Netflix. Mano, exatamente. E daqui a pouco eu tô botando tela até no banheiro, até na hora do banho, que é o horário mais isolado ali, de repente. Aí o que eu faço? Né? Como é que eu vou criar uma identidade minha se eu passo o dia inteiro olhando os outros? Eu passo o dia inteiro olhando no Instagram. Eu passo o dia inteiro almejando a celebridade XYZ. Eu queria ser assim. Eu pergunto para os jovens, é muito comum e triste essa resposta, né? A maioria dos jovens que eu pergunto hoje o que eles querem ser quando crescer, eles falam ser rico. Ai, mano. Sério mesmo? Tá falando sério mesmo? Sério. Quando eu... pela primeira vez eu faceei essa coisa, eu falei, cara, que esquisito, porque aí você lembra da tua infância. Caraca, as pessoas falavam numa profissão, falavam num sonho, falavam, eu quero conhecer isso, eu quero... Eles falam ser rico. Cara, mano, eu fiquei arrepiado, mano. Ser rico. Eu falo assim, até uma... E eu demorei pra, sabe, aquilo me batia um lance esquisito, e eu falava assim, porra, cara, ser rico... Até uma hora que eu falei assim, eu tenho que perguntar pra eles pra que eles querem ser rico. Nossa, mano. Não. Né? E aí eu passei a perguntar, pra que você quer ser rico? Pra fazer tudo que eu quiser. Tá bom, beleza. E o que você quer? Não sabe o que quer. Henry Ford, né, o cara que criou, né, Ford, a marca Ford, ele que popularizou os carros, né? Na verdade, quem criou o carro foi a família Benz, né? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Só que em 1917, o Fordismo, né, o Ford, Henry Ford, deixou mais popular os carros da Ford. E aí, só para contextualizar isso que eu vou falar, perguntaram para ele assim, Henry Ford, você perguntou o que as pessoas queriam, né, para definir como você ia construir o carro. Ele, cara, se eu perguntasse... Não falou cara, tá? Mas só pra... Cara, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iriam falar, eu quero um cavalo mais rápido. Então, assim, eu acho que isso já tem um avanço, né? Porque a pessoa pelo menos reconhecia o cavalo e falou, eu queria um cavalo rápido. Hoje, me parece que as pessoas não sabem o que querem. Elas têm que olhar para fora, ver o que tá na moda querer agora. Aquilo é o que eu quero. Porque ela não sabe gerar dentro dela, isso aqui é a minha vontade, é isso que eu quero. Na verdade, não tem essa reflexão e a identificação do querer, mas na verdade, sim, olha para fora para poder saber o que ela quer. Porque o que todo mundo quer, de repente, é a coletivização até do desejo. É engraçado. Eu quero ser... Pra quê? Pra que você quer ser rico? E essa resposta... Desculpa, mas essa resposta das crianças, será que não seria, de repente, um espelhamento dos pais? Sei, talvez, poderíamos... Mas assim, elas têm acesso, né, ali à rede social, ser rico... Quem que elas estão vendo que é rico, né? Quem está se mostrando na rede social. Quem está se mostrando na rede social não está se mostrando no pior momento. A rede social mostra só os momentos mais brilhantes da vida de uma celebridade,
Não é verdade? É. Então dá a impressão de que aquela celebridade tem uma vida maravilhosa, não sofre nunca. Bom, ela é rica, logo... Então, então se eu for rico, eu não sofro. Ou se eu for rico, aquela ideia, eu vou sofrer em Paris. Mas em Paris as pessoas também estão depressivas, estão suicidando, estão, né? Quer dizer, é sério mesmo? Por quanto tempo você vai sofrer, você vai suportar? Né? Porque os relatos não dão conta disso. Os relatos dão conta de pessoas que chegam ao fim de sua vida, abastadas de dinheiro. Pode pesquisar aí pelo Eduardo Marinho, um cara que, né, tá aí no YouTube falando de seus relatos. E o Eduardo Marinho fala de um encontro. Esse encontro que ele tem com um senhor, né, rico, que modifica os rumos da vida dele no momento que ele estava perdido, é um relato que eu já escutei em clínica, é um relato que está vastamente nos livros. Pessoas que chegam ao fim da vida... E, meu amigo, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem certas coisas que o dinheiro não compra. Não compra, né? E as pessoas falam do que você se arrepende. E tudo que as pessoas costumam dizer que se arrepende é coisas que o dinheiro não compra. Eu queria ter dado mais afeto para minha família, eu queria ter ficado mais próximo, eu queria isso, eu queria aquilo. Quer dizer, então veja bem, no fim das contas, o que me parece é que, voltando ao que falávamos, né, a questão da identidade, como é que eu crio uma identidade se eu só olho para fora? Me parece, no fim das contas, que o mundo está meio adolescente. Todo mundo querendo pertencer a um grupo que não pertence e tentando fazer o máximo para pertencer àquilo. Cadê os adultos? Mano. Nó, tu me deu uma pancada agora aqui. Tu senti até o cascudo na cabeça. Mas sério. Cara, exatamente foi isso que outro dia... Cara, eu converso muito com a minha esposa, né, cara? E assim, eu vou trazer sempre o nome dela aqui, porque ela é a pessoa que... Sua interlocutora. A minha... Exato. E ela me escuta, ele óbvio, até obrigada, tadinha. Mas assim, cara... Eu falei exatamente isso com ela. Eu falei assim, cara, eu me vejo como uma criança, cara. Sério, nesse período, né, de 6 meses pra cá, sério, eu me peguei, Igor, sério, eu peguei assim, eu falei assim, cara, até tem a ver muito com aquela questão de bebê, né? Que eu dei uma parada, a galera não tá sabendo, primeiro episódio, então vamos conhecer muito mais. Podemos falar sobre isso, então, se você quiser. Eu parei de beber, na verdade, exatamente por isso, né? Não é que eu parei de beber, entendo, assim, não fez mais sentido e eu entendi que eu chegava em um ambiente, por exemplo, e eu não sabia fazer escolhas, eu não sabia olhar pra dentro e falar assim, cara, eu não quero isso. Eu não quero, eu não sabia. Porque eu chegava num bar ali e toda vez que eu chegava num bar, eu era meio que obrigado. Tinha uma pulsão, uma coisa dentro de mim ali que eu pegava, não, tem que pegar uma cerveja pra me sentir bem. É um código social. É um código social. É exatamente, é isso, mano. É isso. Isso não é ser livre. O nome aqui, cara, pergunta sem resposta, o nome do podcast é Libertos. Exatamente por isso, esse é o chamado. Galera, se a gente não parar, olhar pra dentro e botar um filtro ali e falar assim, calma aí, isso aqui é pra mim, isso aqui eu não quero, refletir. Cara, a gente não cria essa identidade, a gente não sabe dizer, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E não sabendo fazer isso aqui, você se permite fazer algumas coisas que depois pode se tornar, inclusive, problemas pra você, porque você permitiu fazer aquilo naquele momento e você depois viu que não era aquilo ali, mas pra você ser aceito era um código social, alguma coisa do tipo. Eu me pegava bebendo sem vontade, às vezes, quantas vezes até meio nauseado, meio ruim do dia anterior já. Uhum. E eu pegava me bebendo ali, por quê? Porque era um código. E aí eu peguei e falei assim, pô, será que eu quero? Será que eu quero? E eu percebi que eu fiquei muito bem saindo sem precisar beber ali. E eu bebia, pô, Igor, pra galera que não sabe, cara, eu bebia, tipo assim, eu tinha uma banda de rock, né? Então, tipo assim, um ensaio, cara, 3, 4 horas de ensaio, eu bebia minha garrafa de uísque, pô. Era uma parada assim, era... E todo excesso esconde uma falta ali, né? Todo excesso esconde uma falta. É incrível isso, né, cara? É como isso é real. Cara, alguns clichês viram clichês porque são reais e funcionam. São clássicos. Clássicos, são clássicos, gente. Tipo filme, né? Poderoso Chefão, né? São clássicos. Exatamente. Então, assim... Igor, nossa, como que essa questão da identidade... E eu não vejo as pessoas falando sobre identidade. Eu vejo poucas pessoas falando sobre esse aspecto de construção da identidade como um aspecto, assim, salientador de um processo de maturidade e de... Vamos falar assim de uma forma, né? Jung, de repente, de um processo de entendimento que existe uma individuação, né? Um crescimento ali, uma estrada a ser percorrida em caminho de um aprimoramento ali, né? De um encontro de si mesmo, né? Eu acredito, assim...
Quantas pessoas hoje, de repente, no Brasil, estão, de repente, procurando e olhando para si assim, rapaz, quem sou eu? Né? Aí você perguntou, o que eu quero ser quando crescer? Né? É engraçado, a Lúcia Helena Galvão, que é uma pessoa que, eu admiro muito o trabalho dela. Eu vejo, cara, Lúcia, se um dia você ver esse vídeo aqui, cara, por favor. Dá um joinha. Dá um like, na moral. Sério, eu amo o trabalho dela, Legal. cara. E ela fala assim, o que você quer ser quando crescer? E as pessoas falam, eu quero ser médico, advogado. Isso quando falo, eu quero ser rico, né? Como você falou. Então, assim, então isso é uma ocupação, isso não é o que você quer ser. O que você quer ser? Quando Marco Aurélio, né, ela até usa o exemplo, quando você se olhar no espelho no último dia da sua vida, quem você quer ver? Né? E é no sentido de você veio aqui no mundo fazer o quê? Eu vim viajar, então você veio ser um fazedor de coisas e não um fazedor de si. Né? Então, assim, e entra muito naquela questão, porque se eu for fazedor de coisas no mundo, eu vou fazer coisas e não vou fazer a mim. Então, de repente, não ter o equilíbrio dessas duas vias de fazer a si mesmo, de autolapidação, de construção de si e também de construção das coisas também, ou seja, um movimento para dentro e para fora, né? De forma equilibrada e compatível. Ou seja, primeiro você vai para dentro, vê o que você quer e faz sentido para você, e depois você expressa aquilo para o mundo e constrói o que faz sentido para você. E aí você olha para sua vida e você fala, nossa, eu sou autor da minha história, eu sou protagonista, eu desenhei, eu planejei minha vida e, olha só, consegui, de passo em passo, isso é lindo. E você é de qualquer jeito. Mesmo se você não pensar nisso, porque vai chegar no fim da vida e você não vai culpar ninguém por ser o que tu é. Porque você escolheu esse caminho. É Sartre o Nietzsche que fala que a liberdade... É Sartre, né? Que somos obrigados a ser livres, né? Sim. Sim. Somos obrigados. E liberdade é escolha. Então, você não fazer escolha já é uma escolha. Então, no caso, tudo vai ser reflexo das suas escolhas, literalmente, né? Dentro da filosofia, você tem correntes aí, né? A psicanálise diz que você não tem essa liberdade toda. Né? Nem existe livre-arbítrio dentro da psicanálise. Só explicando para o pessoal por quê. Porque se o inconsciente, que é algo que todos nós temos, né? Você não o controla, mas ele também está atuante na sua vida, vídeo botão vermelho, por exemplo. Sim. Então, nem tudo você escolhe em você. Tá? Enfim, não quero entrar em tecnicismos, mas assim, dentro das correntes filosóficas tem maneiras diferentes de abordar isso, né? Mas o que eu disse é que, ainda que você não se implique no seu processo de construção pessoal, no fim da vida, ao olhar para esse espelho, você também é responsável pelo não-eu que você que não chegou lá. Sim. Né? Por aquilo que tu não lapidou. Ou pela tentativa de mimetizar, de ser a mímese de alguém que tu nunca alcançou. Porque tu não é esse alguém. Porque tu não é, exato. Mas isso gera uma dor. Claro. Então, imagina a dor de alguém que olha e fala assim, nossa, eu não tenho mais esse tempo. Hoje eu falei sobre isso no Instagram, e eu falei assim, pessoal, existe um versículo, né, que é o Salmo 90, versículo 12, que ele fala uma coisa que é muito linda. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração se torne sábio. No sentido assim, se eu tiver a noção da finitude da minha vida, se eu conseguir contar os meus dias, eu vou ter percepção da finitude. Tendo percepção da finitude, né, eu sei que se eu viver a vida como se eu não tivesse amanhã, vai chegar um momento que realmente não vai ter um amanhã. E não vai dar mais tempo de eu pegar e de eu me construir, que é a coisa mais importante. Então, assim, hoje eu falo muito, eu tenho abordado muito sobre a questão do propósito, do sentido, e de verdade, Igor, assim, nessa etapa é uma coisa que vai se transformando, que vai mudando, né? A gente vai olhando para fases da nossa vida, a gente vai, eu acredito né, que significando, mas hoje eu olho e eu falo assim, cara, eu sou o principal projeto da minha vida, a construção de mim. Tipo, the test is not the test. Tipo, tá entendendo? Tipo, a vida não é questão, o que eu vou realizar não é a questão. O que, de repente, vai ser feito através de mim não é a questão. A grande questão aqui é o que está sendo feito lapidado em mim para minha vida. Não no sentido egoísta, mas no sentido de querer trabalhar em mim, porque eu sou muito imperfeito, tem muitos detalhes e tá tudo bem, porque somos e beleza. Porque esse é o ser humano. Esse é o ser humano, é isso, né? Mano. É isso, que bom que eu tenho paredezinhas aqui, eu vou pintar, eu tô embaçando, entendeu? É isso, é abraçar o sofrimento no sentido... realmente, assim, ele tá me indicando algo. De repente, o inimigo não é inimigo. O inimigo não é inimigo, né? E o sofrimento, ele lapida. Você... Vamos lá. Vamos para os exemplos que torna tudo mais fácil, né? Ninguém nasceu andando. Não é verdade? Ninguém nasceu andando, mas uma hora a gente anda. Caímos pra caramba até o corpo achar o equilíbrio. Mas se não tivéssemos tentado algumas vezes, o corpo não achava o equilíbrio. Precisamos disso.
né? Sim. Eu gosto de brincar com os alunos, fazer essa imagem que é um pouco mais legal, porque eles riem. Né? A gente também. O pessoal do 6º ano, né? Quer dizer, todo mundo... Agora tá mais difícil, né? Com esse novo padrão aí da tomada. Mas todo mundo na infância mais velho meteu os dedinhos no buraquinho da tomada só pra ver tá qual mais era. difícil. Só pra ver qual era, né? Tomou um choquezinho... Pá, não foi muito agradável, eu acho. Espero que não tenha sido. Reforço positivo da parada. Caraca, gostei. Não foi muito agradável. E naquele momento se aprendeu. É melhor não botar a mão aí de novo. Né? Não é pra botar a mão, é pra botar a tomada. É outra coisa. Né? Então, assim, foram momentos desagradáveis. A queda tentando andar. O dedo na tomada para entender que ali não é um lugar. São momentos desagradáveis, vão te moldando. Quando você passa o teu primeiro relacionamento, e geralmente, né? Hoje em dia, geralmente, né, gente? A gente não fica com o nosso primeiro relacionamento. Quem tá, meus parabéns. Rapaz, palmas aqui, vamos. Thiago também tá dentro. Quem tá, meus parabéns. Mas geralmente, quando você passa pelo teu primeiro relacionamento, o segundo você corrige as coisas do primeiro. Você não quer mais daquele jeito. Você sabe onde você falhou, você sabe onde aconteceram as falhas que você permitiu que acontecessem contigo e você vai moldando. Perfeito. O sofrimento molda o nosso caráter. Anota isso. Tem um livro do James Hillman, que é um outro autor interessante, chamado A Força do Caráter. Esse livro é da editora Objetivo, é um livro de psicologia, tá, gente? Nem sempre, não é dos mais difíceis dele, mas nem sempre muito transitável. A Força do Caráter, eu acho que esse livro tá esgotado, tá? Mas quem achar num sebo e tal, é muito interessante, porque ele vai falar exatamente de todas as fases da vida, principalmente da mais velha, né? Como vai falar do velho ranzinza, né? E de como essas coisas vão moldando o nosso caráter. O nosso caráter é moldado pelos dissabores da vida. Muito, muito. Outro dia eu fiz essa pergunta também na rede social, no Instagram. Eu perguntei, vocês sabem definir exatamente o que é caráter? Assim, você entende? Às vezes a gente usa alguns conceitos no nosso dia a dia de forma banalizada, popularizada, assim, com um entendimento completamente distorcido. A gente vê muito, você deve ver muito essa questão do ego, né? Mas enfim, eu só dou um exemplo. Mas assim, é distorcido. E se a gente não parar e definir, primeira coisa que eu comecei... Primeira não, mas uma das primeiras assim, que eu comecei a fazer foi entender o significado das palavras e dos símbolos, basicamente, que eu tinha dentro de mim, assim, caráter, honestidade, justiça, alguns conceitos ali, porque o ser humano ele precisa conceituar ali, mas eu notei que eu tinha uma definição que era turva, assim, eu não tinha clareza exata, assim, não, tá falando sobre isso, é exatamente isso. Tem uma humildade, outro dia eu vi uma definição do André Comte-Sponville, que é um francês, que, ele fala, humildade é quando amamos mais a verdade do que a nós mesmos. Então, assim, e aí eu fui estudar sobre isso até do Pedro Calabrese, um canal também aqui, que eu sempre vou divulgar pessoas e referências para vocês terem referências incríveis. Sério, de verdade, veja o que o cara tem a falar, tem muito a falar, é muito bom, e ele é um neurocientista, ele une a neurociência com um olhar filosófico e reflexivo, né? Então, é muito agregador, assim, de verdade. Pedro Calabrese também aqui, se estiver vendo uma vez... Pô, já deixa o like. Na moral. Não, só dele tá vendo que eu já tô felizão, sou teu fã, mano. Sério. E assim, é muito incrível, aprendi isso. Então, quando a gente vai definindo melhor, conceituando, a gente vai identificando, não, isso aqui faz mais sentido, isso aqui tá num senso de prioridade mais elevado na minha cadeia, assim, vou botar, né, de hierárquica ali de valores, né, do que eu quero pra minha vida, do que eu quero espelhar, como eu quero me tornar, o que eu quero espelhar, quando, né, eu me olhar no espelho, como o Marco Aurélio falou, né, no último dia. Eu quero ver um homem caráter, honesto, que aplique a justiça. Então, o que eu busco? Se eu não tiver um ideal, é difícil eu saber. O que adianta? Eu tô correndo. Melhor, o Joel J, que é outra referência, ele fala muito, muito isso, que é um cara que eu também gosto muito, e ele é muito prático nisso, ele olha e fala, mais importante do que a velocidade é a direção. Não adianta, hoje as pessoas estão tanto em produção, estão indo na velocidade absurda. Pô, legal, bacana. Se estiver indo correndo na direção errada, beleza, mano. Só vai se estoporar ali, tá entendendo? Mais rápido. Mas é isso, mano. Então, assim, cara, olha a direção primeiro, mas vale a direção do que a velocidade. Sim. E no mundo que fala muito de produção, às vezes é difícil a pessoa entender essa questão, né, cara? Sim. Então, assim, eu ia puxar aqui, se o sofrimento
molda o nosso caráter, o que estamos fazendo conosco no mundo onde o tempo todo te pedem para ser feliz? Não, mano. Me arrebentou aqui, mano. Calma aí. Você tá entendendo qual é a contradição do negócio? Muito, cara. Muito. Porque se você tem que ser o tempo todo feliz, você não tem sofrimento em tese. Em tese, porque isso não existe. Não existe. Né? E se você não tem sofrimento, você não molda o caráter. Então, é uma sociedade de quê? De bobos? Sem caráter. O quê? Exatamente. Ou sem caráter. Sem caráter. O professor Mário Sérgio Cortella, mais uma vez, citando ele diz: felicidade o tempo todo é idiotice, é bobeira. Loucura. Sei lá, não você existe. nem se... Não existe isso. Não existe. Não tem um estado, não tem uma ilha chamada felicidade, você tá nadando até ela, um dia você vai chegar. E como isso hoje, o marketing se aproveita disso para vender... Parece que tem um lugar, Parece né? que tem um lugar. E aí que é o pessoa... lugar do rico. Supostamente. Você vai trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, ser merecedor, que aí você vai ficar rico. E aí você vai ser feliz. Não, como mano. assim? E aí entra na questão que você respondeu, para quê? Para fazer tudo o que eu quero. Aí entra também uma questão... levantar uma questão muito importante na significância da própria vida e dentro desse processo de olhar para dentro e se significar e criar uma identidade e amadurecimento, enfim, porque a gente está falando, na verdade, do ser humano, né? Do processo que todo ser humano, né, passa, mas só que o significado que ele atribui ali que vai determinar para onde aquele caminho vai direcionar, né? Enfim. Sim. Mas a grande questão aqui é que quando você fala aqui que, na verdade, por exemplo, a felicidade, né? Tem um livro do Bauman que é a arte da vida, se eu não me engano, eu estava lendo, e ele critica exatamente essa visão da felicidade, como o marketing se aproveita dessa ideia. E assim, nos momentos que nós temos o vazio, porque eu tenho vazios, tá? Várias vezes. Nossa, muitos vazios. Né? Mas você é psicólogo. Mas não, eu não posso. Eu sou médico, mas não posso. Tá entendendo? Eu não posso. Mano. Então, muitos vazios. Quem olha a rede social, de repente, fala assim, pô, o Clóvis... Não, tem muitos vazios. E assim, esses momentos de vazio, se eu não entender que são saudáveis e que existem na vida de todo mundo, independente do palco que ele tá mostrando para você... se eu não significá-los, eu vou tentar preencher o tempo todo esse vazio. Aí como que a gente tenta preencher o tempo todo esse vazio? Será que é olhando para dentro? Será que é buscando pelo menos? Ou será que é comprando um carro novo? Será que é trocando de bolsa? Será que é trocando de... E, assim, aí vem o marketing, vem um lado do capital, né, como centro de tudo. E dinheiro, taca dinheiro, movimenta dinheiro e tal. Existe, assim, tu acha que faz sentido assim? Claro, porque como diz a psicanálise estipula que o desejo ele nunca cessa. Nós somos seres desejantes. E o marketing notou isso desde cedo. Aliás, eu queria dizer... Anotem. Que o cara que construiu uma teoria de marketing lá no início do século XX, ele era um psicólogo. Não, faz sentido, mano. Arrebentou ele ajuda a construir aquilo, né? Ele era um psicólogo. Então, assim, me fugiu o nome dele agora, tá? Mas se vier eu falo. Mas, enfim, desde muito cedo isso está pautado. Nós somos seres desejantes, o desejo nunca vai acabar. É por isso que você... almeja. O que a criança faz? Ela pentelha a sua paciência até ter o raio do brinquedo. O brinquedo tá caro. Você diz, não vou comprar um troço desse. Mas a criança, ela pentelha tanto que você vai esperar uma data importante, um aniversário, um Natal, você vai dar o brinquedo para ela já cansado, irritado, pedindo, clamando a Deus que ela pare de falar sobre aquilo. Você dá o brinquedo para ela e ela vai passar a semana mais inundada de neurotransmissores da vida dela. Dopamina, serotonina, tudo. Pra caramba, feliz demais. A segunda semana não tem mais tanta dopamina. Na terceira semana ela já tá meio neutra. Na quarta ela quer outra coisa. Mês depois, aquele brinquedo... ele virou um item de colecionador, ele está numa prateleira, né? Que você vai ter que tirar poeira, porque senão vai dar alergia. Senão vai dar alergia na criança. Na criança. Né? Exato. Não é isso? Agora, é criança, mas e quantos de nós aqui, adultos... Né? Fazemos adultos? a mesma coisa.
né? Você quer uma coisa, você fica ali brigando com você, tu olha o orçamento, olha pro cartão de crédito, pô, mas mês que vem vai ser a última parcela daquele negócio e tal, eu vou comprar, porra, caraca, aquilo é muito maneiro, eu tenho que comprar aquilo. Tu compra, tá curtindo e ali, né, como quem não quer nada, numa hora que você tá vendo televisão e celular ao mesmo tempo, não basta ser diluído em uma coisa só, né? Você vai zapear ali um Mercado Livre, um negócio, fala, pô, mas isso aqui é maneiro. Coisa que se você não tivesse nesse celular, nem ia bater nos seus olhos. Aí você se convence de que você precisa daquilo. Porque pra você se sentir melhor com você. Não fiz uma escolha racional, pô. Exatamente. Ainda tem isso, né? Quer dizer, veja bem, desejo é incessante. Você nunca vai preencher o desejo. Anotem isso, galera. Desejos são incessantes. Nos seres humanos, cara. Incrível. Só que eu vou mais a fundo, né? A falta, que é esse buraco jamais preenchido, ela é construtora do ser humano. É a mesma coisa que eu estava dizendo antes. Eu estou falando só com as palavras da psicanálise. O ser humano é moldado pela falta. Ela é moldada por esse desconforto do não ter. Certo? Sim. Ela é fundadora do ser humano. É a falta. Ela vai estar sempre ali. Não tenta colocar celular, carro, brinquedo, álcool, sexo, jogo. Não tenta colocar nada disso. E veja bem, eu não estou falando para você, eu acho isso importante de colocar, eu não estou falando para você não beba, não jogue, não transe, não compre coisas que você quer, não abomine o dinheiro. Eu não tô falando isso. Nada eu disso. Adoro dinheiro. Não, pô, mano. Me amarro num dinheirinho. Pô, galera, se quiser ir no Pix, tô brincando. Né? Agora, eu não posso ser levado pelo dinheiro. Eu que tenho que levar o dinheiro. Eu tenho que entender. Mano, é isso. Eu tenho que entender que o dinheiro é um caminho, ele não é uma meta. Eu tenho que entender se a questão do álcool, quer dizer, eu percebi que o álcool eu estou bebendo por um rito social, então não deve ser o lugar de você beber. Agora, pô, eu estou com vontade de hoje tomar uma cervejinha, não sei o quê. Meu irmão, toma tua cervejinha ali, eu não vou ficar te regulando, não. Exato. A questão é você ter consciência dos seus atos. Seja consciente daquilo que você faz, daquilo que você busca. Isso é manter a liberdade. É manter seu poder de escolha. Liberdade é escolha. Agora, quando você não escolhe, você é escolhido, você já sai escolhido de casa. Tipo assim, a Lucilena Galvão ela fala isso. Você não escolhe, você às vezes sai de casa escolhido. Exatamente. Pô, você não planeja, você já sai planejado de casa, do que você vai fazer. Aí você tem a falsa sensação de que você, também outra fala da Lucilena, que você tem a falsa sensação de que você está escolhendo entre água, entre refrigerantes. Na verdade, é a mesma empresa que está fazendo vários ali só para você ter a falsa sensação de escolha. No final, você já sai planejado de casa, vai comprar daquela marca ali, daquele. E eles fazem concorrente só para poder... Você tem a falsa percepção de que você tem escolha. Porque tem a necessidade de falar, não, eu escolhi. Vai acreditar. Exatamente. Né? Enfim, a indústria ela está aí para vender. Né? Eu acho que a gente pode até fazer, num outro momento, uma discussão sobre o social, onde vai abarcar a indústria. Pô, cara, com certeza. Eu acho que a galera vai com certeza querer. Agora, isso jamais excluirá a sua necessidade de autorreflexão. Com ou sem indústria. Porque numa época que não tinha indústria, nas eras pré-industriais, o ser humano também tinha necessidade de autorreflexão. Tanto tinha que a religião estava ocupando esse lugar. Lembra que eu falei? Muito bom. Né? Então, assim, a autorreflexão é um movimento humano necessário, tanto quanto comer. É o alimento da tua alma. É isso, é isso. É isso, cara. Tanto que eu falo... Eu até vou parar de usar. Não, agora eu defini, vou parar de usar. Porque eu tinha botado a reflexão... A flexão está para o corpo, assim como a reflexão está para a mente. Não. A reflexão está para toda a vida, para a alma, para o espírito. Na verdade, assim, porque eu acredito que a gente associa a mente, os pensamentos à mente, mas... Será que eu sou meus pensamentos ou eu sou aquele que pensa, né? É mais profundo do que isso. Então, assim, eu usava reflexão associada com a mente, mas eu vou mudar agora.
A flexão está para o corpo, assim como a reflexão está para a alma. Porque, assim, cara, a profundidade, a necessidade disso, né? Porque pode ter indústria aí, mas, na verdade, ela só vai afetar você se você não fizer um processo de individuação, de crescimento individual, de formação da tua identidade, realmente, que a gente falou, do amadurecimento. Vê se eu tô errado. E, pelo amor de Deus, você Não fala tá, que... não. Pô, se você discordar... Porque senão nós ficamos muito infantis, onde sempre a culpa é do outro. A culpa é dele. A culpa é dele, ó. Eu só sou assim por causa da indústria. Não, tudo bem, a indústria tá ali, mas se você parasse para refletir um pouco, você ia saber que eles estão tentando te capturar mesmo. Tô lembrando da Amanda falando pra ficar quieto, calma aí. Ela fica quieta, eu fico aqui, ó. Né? Mas não é isso. Perfeito, cara, perfeito. Né? Quer dizer, que sociedade é essa? Somos adolescentes ou infantis ou adolescentes infantis? Pô, mano, eu já nem sei, mas tô todo bugado aqui, mano. É isso, cara. Tá entendendo? É isso. Então, jamais nós deveríamos perder a vontade de entrar em contato com a gente. E jamais deveríamos nos iludir de que entrar em contato conosco é uma paz espiritual, astralizada, que eu sinto uma comichãozinha no corpo e tal. Gente, na moral, deve ser muito legal esses negócios. Aliás, né, meditação é algo muito legal e não é isso que eu acabei de representar aqui, não. É incrível, né? mesmo. É legal, é bacana, mas eu não estou dizendo que outras coisas que dão um comichãozinho no corpo não são legal. Mas autorreflexão não é isso. Não. Autorreflexão é muitas vezes... Às vezes é pauleira, mano. Botar a mão na sua matéria suja, para não falar uma palavra piorzinha aqui. Não, meu amigo. No seu cocô. No seu cocô. Exatamente. Você tem que meter a mão no seu cocô. É exatamente. É isso. Galera, é isso que a gente tá falando aqui. E se não estivermos dispostos a isso, cara, é difícil, hein? Vai ser difícil passar por esse processo. Por processo da vida. Usar isso de forma a construir a si. Aquele processo construtivo de si para se olhar no final da vida no espelho. Se você quer ser Lotus, tu vai ter que passar pelo pântano. É isso. Cara, se você quer ser Lotus... Cara, tá entendendo por que eu pego prancheta quando ele chega lá em casa? O cara chega pra, sei lá, tocar um violão e escrever a música, eu pego a prancheta com papel e caneta pra escrever. Não, é pra anotar aqui, porque mesmo tem várias sacadas aqui eradas, mano. Isso é sério, cara. Pô, cara, incrível, mano. Que incrível, Igor. Nossa, cara. Pô, irmão, meu Deus do céu, cara. Que insights, assim, valiosos. E essa é a ideia, cara. Por isso que, assim, eu te chamei aqui... Pô, cara, vamos fazer episódios, cara. Porque, na moral, eu tô falando sério. Pra mim é um prazer. Eu tô falando sério. Então, de verdade. Porque, meu irmão, como que... Eu achei que... vai esgotar o assunto, ou vai... Meu amigo, nossa, tá sendo uma coisa que, assim... Cara, eu tô fazendo uma terapia aqui, galera, aberta aqui, cara. E toda vez que eu abaixo a cabeça, eu tô aqui. Meu Deus do céu. Não, eu queria incrível, que a galera cara. colocasse aí nos comentários. Quer dizer, hoje a gente não tá ao vivo, mas eu vou estar lá Pô, que maneiro, cara. Obrigado, irmão. Participando. Pô, que legal, cara. Muito obrigado. Vou gostar muito de saber. Igor, muito obrigado, assim. Pô, cara, sem palavras, assim, cara. Assunto que não esgota mais. E, na verdade, sabe qual é a sensação que eu tenho? Sério, pessoal, quem sou eu pra falar alguma coisa? De verdade, não tô aqui como dono da verdade, não tô aqui. Mas, assim, pra mim, tá? Tô falando de mim, só de mim. Se fizer sentido pra você, pô, legal, cara, internaliza isso. Se não, descarta, tudo bem, não tem problema. Como que isso serviu pra eu chegar em casa, entende? E nesses momentos, lavando a louça, surgiu um pensamento, eu pensar. E como ajudou, assim, a dar formato a algumas coisas que estavam ainda sem forma e jogar luz em alguma... Sabe, isso é um holofote, gente. Pegar uma lanterna, um holofote e jogar ali e tal. E interessante que você falou sobre a questão da sombra, que, por exemplo, se eu pego aqui, eu jogo a luz nesse copo, eu ilumino o copo, mas atrás eu faço uma sombra. Aí eu pego uma outra luz e faço assim. Aí a sombra vem pro lado. Aí o que essa metáfora quer dizer? Esgotar essa sombra, ela é muito difícil. Ela faz parte da gente, né? O teu trabalho de uma vida é iluminar o tanto quanto for possível as tuas sombras, mas sem a pretensão de querer esgotá-las. Porque a vida é dinâmica. Você não está num lugar onde você chegou e agora você ilumina tudo e acabou. Não, a vida todo dia está te apresentando coisas novas. Então, quando você achava
que você dominava tudo, acontece um evento novo que te desestrutura. Quem nunca viveu isso? Todo mundo já viveu isso, em maior ou menor escala. Não é verdade? Então, assim, quando esse evento novo te desestrutura, tem uma sombra nova. Trabalho da vida, opa, deixa eu tentar aqui, tal, e vai criar uma outra sombrinha, né? Tem coisas que estão na sombra que eu vejo mais ou menos, eu vejo um vulto, tem coisas que estão totalmente no breu, eu não faço ideia do que estão ali. Assim é a nossa psique. Né? Sem falar nas nossas figuras psíquicas que estão aí, presentes. Sim. Né? Isso é um papo Isso muito é um assunto, doido. Cara, muito é um assunto doido. que tem que tomar muito cuidado até para não interpretarem mal. Para não confundir um com espírito. Não é nada disso. Tudo que eu queria repetir, eu sou um ateu, muitas vezes praticante da filosofia budista. Mas peraí, mas budismo, você é ateu? O budismo não tem Deus, Buda não é Deus. Sim. Né? O budismo é uma religião ateia, né? Então, eu gosto de olhar o que está ali. A neurociência hoje pega conceitos do budismo de 3.000 anos atrás e testa em laboratório e valida. Eu vi vários artigos validando né? muito. Então, assim, não é exatamente... Mas eu tô falando aqui, mas muitas vezes eu nem falo isso porque... Né? Uma crescendo, de repente, necessário, não vai... é budista, tá vendo? Não é. Eu não vou a centros budistas e tal. Eu gosto de ler sobre essa filosofia, mas eu gostaria até de dizer que eu gosto, dentro da psicologia, quando eu fui sair da psicologia, a minha monografia foi sobre psicologia da religião. Eu gosto de olhar as religiões pelo prisma psicológico. Eu tenho isso como um hobby. Então, é quando eu faço essas torções de significados. Né? Eu gosto muito disso. Essa é uma área da psicologia da religião. Caramba, eu não sabia disso, mano. Sério mesmo? Psicologia da religião. Eu adoro fazer isso também. Porque a religião ela tem um significado psicológico para a humanidade. Muito. Você pode até acreditar na transcendência. Ok, tudo bem, eu não vou discutir isso contigo. Né? Mas isso... tem um efeito psicológico no ser humano. E é esse efeito psicológico que a psicologia da religião estuda. Cara, que incrível, mano. Rapaz, tem muita coisa pra gente trocar ideia, mano. Pô, Igor, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu vou encerrar aqui, cara, com o seguinte convite. Cara, primeiro, cara, muito obrigado. Assim, Tamo junto. Rapaz, como eu tô sentindo as palavras pequenas. De verdade, mano. Eu tô olhando pra você aqui. E de coração, cara, com gratidão. Muito, mas muito, muito obrigado, cara. Minhas palavras nunca conseguirão. Eu acho que, assim, demonstrar tamanha gratidão. Eu vim, primeiro episódio, cara, nervosão, cara. Ele sabe disso, cara. Tava nervoso, cara aqui, mano. Eu bebi... Se eu olhar no primeiro... Volta no episódio, tu vai ver quantas vezes eu bebi aqui, ó. Golinho. Rapaz, bebeu muita água. E eu tava bebendo água, eu tava assim... Irmão, vou dar golinho só de pouquinho, só pra molhar a boca, pra sobrar. Pô, esse cara, assim... E quando ele chegou lá em casa, hoje eu falei com ele, falei, mano, pô, cara, não tinha como ser... outra pessoa, porque, pô, ele já fez podcast, então um cara que tem experiência, um cara que tem esse trato, e engraçado, assim, ele chegou pra mim e falou, você fez um roteiro? Eu falei, mano, não soube fazer o roteiro, não sei fazer o roteiro, cara, na moral, deixa o roteiro pra ele. Não, tudo bem. E assim, cara, muito obrigado, cara, por esse teu carinho, mano, por me presentear, cara, por nos presentear, de verdade, isso é de verdade. Assim, tudo é de verdade, mas assim, eu quero enfatizar, sabe, o peso disso, cara, do quanto que... Pô, meu amigo, eu sou grato. Pô, muito obrigado, meu irmão, por estar fazendo parte disso, cara, do Perguntas Sem Respostas aí. É um projeto novo na minha vida, cara. E eu espero muito, muito que pessoas assim, nossa, com um coração, com uma mente, sabe? Com um espírito tão produtivo e tão, sabe, acrescentador, pô, que pessoas assim possam fazer parte disso, sabe? Isso aqui não é sobre mim, é sobre um time todo que está por trás. Mariana, muito obrigado. Eduardo, também muito obrigado. Tiago, Rivaco, muito obrigado. Cara, sério, Igor Fernandes, muito obrigado, irmão. Pô, obrigado demais, cara. Não teria como ser diferente. Eu que te agradeço, você está me apresentando para a tua audiência. Eu acho que boa parte não me conhece, né? Eu vou olhar lá. Acho que boa parte não me conhece. São pessoas novas que estão entrando em contato com o meu trabalho, com o meu pensamento, né? Pensamento esse que a gente vai desenvolvendo juntos, né? No diálogo.
né? E assim fica mais gostoso, inclusive. Pô, muito mais, muito melhor. Né? Então, assim, agradeço muito por essa oportunidade. Pode me chamar sempre que tu precisar aí. Olha lá, alinha uma vai se arrepender, agenda. ele vai falar, caramba, cara, pra que eu fui falar que não tá gravado? Né? E tamo junto, cara. Eu acho isso muito legal. Cara. Eu acho que a gente precisa de mais diálogos assim. Nossa, como? E assim, Igor, você atende consultório também, cara. É importante falar isso, né? Você atende consultório. Sim, aqui em São Pedro. Aqui em São Pedro da Aldeia. Sim. Pô, cara, se tu quiser deixar um contato, falar o contato pro pessoal, você tem um contato que o pessoal possa entrar? Ou então entra por rede social? Não, pode entrar. Porque a minha rede social ela é fotográfica, né? Sim, eu tava falando você, sobre isso, né, cara? Eu marquei. Que é o @Igor Fernandes Fotografia, que é onde eu coloco as fotografias que eu faço comercialmente do fitness, né? Que eu gosto muito, eu acho muito legal isso. Mas faz o seguinte, entra lá no @Igor Fernandes Fotografia. Se você quiser entrar em contato comigo, deixa uma mensagem lá. Poxa. E precisando de um auxílio, e dali eu te passo maiores coordenadas. Sim. Pô, perfeito. Né? Cara, muito obrigado. Igor, na moral, sem palavras, cara. Aí, irmão. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Pô, obrigado, galera. Um beijo grande. Tamo junto. Valeu, obrigado, tchau, gente. Obrigadão.